Entrega. Esta tarde de domingo, porque o São Paulo já faz 2-0. Thiago e Rogério Ceni. Pode ser mais um bom momento para o Palmeiras no jogo aéreo. E essa velocidade que a gente cobra do Palmeiras, Luiz, pode vir com a motivação desse gol. A gente fala que o Palmeiras sente muito quando sofre, mas ele se motiva bastante quando faz esse gol. Então, às 4 horas da tarde. Mas para o Santos basta vencer a Portuguesa para conquistar o título paulista 22 anos depois, desde 84 que o Santos não conquista o título, né? E hoje vivendo essa expectativa de ser inclusive campeão na Vila Belmiro no seu estádio. Jogadores do Botafogo, você viu de passagem ali o Diguinho no momento de concentração, de palavras de incentivo para o Rui, também para o Thiago Xavier. Os jogadores do Botafogo, muita conversa entre eles antes de a bola rolar. O Madureira vai ficando à direita, conforme você pode perceber aí, o uniforme todo na cor amarela à direita das cabines aqui do Maracanã. E o jogo está pronto para ter o seu início. Vai começar a decisão do Campeonato Carioca, o Campeonato do Centenário. Uma pena o atraso, né? Um atraso acentuado. Chegamos a 4h10, horário de Brasília. 10 minutos de atraso para o início do jogo. É uma pena, mas essa é uma rotina que acontece nos grandes acontecimentos aqui do Maracanã. Uma pena que haja esse atraso. Começar no horário, né? Isso é o legal. O horário foi feito para ser cumprido. Tudo pronto, vai começar no Maracanã. Estamos por conta do Wagner Tardelli Azevedo. Ele autoriza, a bola rolando, está valendo. Começa a decisão do Campeonato Carioca do Centenário. Madureira e Botafogo decidindo o título. E o Botafogo abriu a vantagem de 2-0 no jogo do domingo passado. Vamos ver qual vai ser o comportamento do Madureira com duas modificações importantes. Esse primeiro que participou aí, o João Rodrigo. Tocando mais atrás para o Maicon. Aí Paulo Roberto. Bota à frente. Quem chega para fazer o domínio é o Josafá. Está tendo a responsabilidade de substituir o Muriqui. Foi titular do time ao longo do campeonato. Aí o Josafá. Tentou o passe mais atrás para o Roberto Lopes. Aí o passe errado, vai chegando para fazer o corte o Rafael Marques. Aí levanta para o Reinaldo. Quem chega é o Odivan. Aí toca no Paulo Roberto. São os primeiros movimentos da decisão no Maracanã. Tá bonito o Maracanã. Anel superior do Maracanã completamente tomado, né? Os 45 mil ingressos vendidos. E a torcida do Botafogo fazendo sua parte. Mais uma vez aí o João Rodrigo. Tocou atrás no Jair, arrumou para o Maicon. A movimentação sempre intensa entre o Maicon e o Josafá. Na troca de posição ali, na armação do time. Marcos Vinícius acabou desarmado. Bola volta, sobrou com o Josafá. Tentou no comando para o André Lima. O André Lima ficou caído. O Tardelli faz o gesto para ele se levantar. Ele caiu ali quando tentava a arrancada. E na sequência aí a falta cometida pelo Josafá sobre o Rui. E com 1 minuto e 27 segundos, o primeiro cartão amarelo do jogo para o Josafá, José Roberto Muito bem aplicado. A entrada dele foi na perna do Rui. O árbitro correu com o cartão amarelo na mão. Olha lá, a entrada por trás. Uma entrada forte, uma entrada com uma certa deslealdade. Cartão muito bem aplicado. Mais uma vez, ó, vai na perna do jogador. Aí a roubada de bola do Madureira de Jair. Tentou fazer o levantamento lá para o João Rodrigo. Foi muito forte. Vai tranquilo Lopes para fazer a defesa. O Botafogo conquistou a Taça Guanabara. O Madureira conquistou a Taça Rio. Por isso estão na decisão do Campeonato Carioca. É a falta sobre o Bill. Lá pela esquerda favorecendo o time do Botafogo. Mais uma vez aí a entrada do Roberto Lopes. Foi falta, né, Raid? Falta clara. Aí o Reinaldo recebendo no comando. Tocou no Joilson. Levou o Joilson. É rápido o Joilson, diferentemente do Lúcio Flávio. Eles têm características diferentes, é verdade. Mas entrou tão bem. No último domingo fez até o segundo gol do Botafogo. O Joilson ganhou a confiança do Carlos Roberto e a condição de titular. Lateral favorecendo o Madureira pela direita. Hoje, logo depois do futebol, o Fausto Silva está de volta com as surpresas e atrações do Domingão do Faustão. Aí o João Rodrigo. Trabalhou com o Marcos Vinícius. Tentou para o Josafá. Quem corta é o Bill. Aí Zé Roberto. Outra vez o Josafá. Zé Roberto aperta. Bola recuada mais atrás. Ali chega o zagueiro Paulo César. Começando lá com o Odivan. Aos 32 anos, o Odivan vivendo a expectativa de mais um título e de disputar a Série A do Campeonato Brasileiro. Essa é a expectativa do Odivan. Aí o Paulo César. Marcos Vinícius. Tentou o passe na direita lá buscando o Maicon. Joilson cortou, Marcos Vinícius tocou no Maicon. Maicon recebe pela direita. O Maicon tem um chute muito forte de fora da área, de pé direito. Aí
Aí levou, trabalhou com o André, tentou devolver no Maicon. Scheid chega bem. Jogando mal o capitão, levantou de presente para o capitão do Madureira, de Jair. Roberto Lopes, veja como o Joilson apertou, ganhou, tocou no Dodô. Aí é Rui quem recebe. Passamos de 3 minutos e meio, começando a decisão no Maracanã. Vem o Dodô, tentou para o Reinaldo, recebe no comando, está no chão o Reinaldo, o juiz está marcando a falta. Falta cometida pelo Paulo César, que você vê voltando sobre o Reinaldo. E o Zé Roberto já fez a cobrança. Aí a falta mais uma vez para você. Falta de cartão amarelo, pontapé por trás. Reinaldo tentou receber no comando, a bola passa por ele, vai sobrando com o Paulo Roberto. Aí sai jogando o Paulo Roberto. Joilson vem, aperta a marcação. Havia expectativa de qual seria o comportamento do Botafogo. Tinha um pouco mais recuado em função da vantagem de 2 gols. Tinha um comportamento tático normal. Daqui a pouquinho o Noronha fala, afinal, 4 minutos. O jogo está só começando, né? Já dá talvez para sentir qual será o comportamento dos times. Aí o Diguinho, roubada de bola, entregando para o Rui. Ele tentou o drible, ganhou do Paulo Roberto e a vantagem agora com o Reinaldo. Apertou o Odivan. Aí o Paulo Roberto, Rui toca na bola, na volta no Odivan. Mais atrás lá com o Paulo César. Ali o Zé Roberto, o Dodô fica também adiantado. Os 4 homens, né? O Reinaldo, o Zé Roberto, o Bill e o Dodô bem à frente ali do meio do campo. Bola tocada lá para o João Rodrigo. Ele corre, não alcança, a bola vai saindo em lateral, favorecendo o Botafogo. Pelo menos, não, nesse momento, com 5 minutos, não dá a impressão de um Botafogo recuado, não, né? Mas o Madureira tem muito mais a bola, tem muito mais intenção de vencer o jogo, está muito mais preocupado em atacar. O Botafogo me parece plantado para sair no contra-ataque. Vai lá o Paulo César, chega na cobertura. Mas não é risco que era o técnico Carlos Roberto, não. Ele está mandando o time sair de trás e tentar com o Dodô e o Reinaldo marcar a saída de bola do Madureira. Até o momento ele grita isso. Perdão, Érico, o que a gente está vendo agora exatamente. Ó, nesse momento, 73% de posse de bola para o Madureira, 27% para o Botafogo. E o time do Botafogo tentando, veja, nessa imagem, olha como os jogadores estão ali adiantados, né? Não esperando lá atrás o time do Madureira, que por sua vez tem a obrigação de tomar iniciativa. Mas os próprios jogadores disseram ao longo da semana que não adianta querer fazer 2 gols de uma vez, só se faz 1 por vez. E aí a falta sobre o João Rodrigo, favorecendo o Madureira lá pela direita, marcou o Wagner Tardelli. Mas para fazer o segundo tem que fazer o primeiro, né? Quanto mais cedo fizer o primeiro, melhor é. Aí você vê no detalhe o João Rodrigo, começou no Bangu. Esse é o Carlos Roberto com seu rádio de comunicação. E a falta favorecendo o Madureira. O Djair vai lá para fazer a cobrança. O André Lima também fica posicionado lá. O André Lima já desistiu. É o Djair quem vai para a batida, quem vai para a cobrança. O Odivan está na grande área, João Rodrigo também, ele tentou direto, a bola foi pela linha de fundo em apenas tiro de meta. Globo, a gente se vê por aqui. Volkswagen, perfeito para a sua vida. O avanço da ciência. O Brasil desenvolve a mão artificial que obedece os comandos do cérebro. Você vai ver hoje no Fantástico a partir das 8h30 da noite. Aí o Bill. Esse movimento do Dodô pela ponta esquerda, olha para ele, chega Paulo César na marcação. Ele recomeça com o Diguinho. Tem o Rui passando pela direita. Tentou mais atrás no Zé Roberto, aí o Reinaldo girou. Reinaldo tocou, Dodô foi, agora vai espirrada para o Zé Roberto, não consegue o domínio. Aí sai jogando Madureira com o Djair, virando mal o jogo. Presente para o Rui. Vem pela diagonal o Rui. Tentou no comando para o Dodô, devolveu o Joilson. Domina pela direita, Reinaldo também se posiciona. Aí recebe o Reinaldo para o Rui. Tentou um toque na frente. A intenção do Rui, no mínimo, ela foi interessante. Aí o Paulo Roberto chega e de pé esquerdo sai jogando com o Maicon. Trabalhando com o Josafá, liberdade para o Josafá agora. João Rodrigo passa pela ponta esquerda. Aí vem o Scheid na marcação. Apertou o Diguinho, lateral favorecendo o time do Madureira. Veja como o Odivan puxa o Reinaldo. A jogada prossegue. Não houve a marcação da falta e nem a reclamação por parte do Reinaldo. Porque ele teve vantagem, ele aplicou a vantagem. 3 vezes o Wagner Tardelli já agiu assim e agiu corretamente. Levantamento do Djair buscando o André Lima lá pela ponta esquerda.
Rafael Marques encosta na marcação do André Lima. Aí ele tenta trazer para o pé direito, não consegue. Jogou mais atrás para o Maicon. Paulo Roberto. Josafá na grande área, João Rodrigo também. Outra vez o Maicon. Fez um grande campeonato carioca o Maicon. Não chega a ser uma revelação, porque esteve 2 anos no Fluminense. Foi até campeão ano passado pelo Fluminense o Maicon. Bola para o Paulo Roberto na esquerda. Saiu essa bola, hein? Paulo Roberto vai fazer o cruzamento. O juiz não olhou, toque de cabeça. O goleiro defende. O Tardelli demorou para olhar para o assistente. Agora sim ele está olhando e marcando a saída de bola. Ou marcando a marcação do assistente. A bola saiu. Ele não viu o assistente. Mesmo, olha lá. A impressão aí, o assistente deu essa bola. Na minha opinião, ficou parte dela sobre a linha. Ela não saiu totalmente. O Manuel do Corpo marcou. Aí, na minha opinião, pelo que nós estamos vendo agora, marcou errado. Com relação a esse time do Botafogo que está jogando hoje, Luiz Roberto, ele é o time que vem treinando há 2 semanas, porque até mesmo antes da primeira partida, o Lúcio Flávio estava se recuperando de uma lesão. E o Joilson, naquela semana, já foi treinando entre os titulares. Depois o Lúcio Flávio se recuperou, jogou, mas há 2 semanas é esse o time do Botafogo que vem treinando sob o comando do Carlos Roberto. O Campeonato Carioca que vive o ano do seu centenário. Não foram 100 campeonatos, né? Porque a gente teve durante muitos anos 2 campeonatos, 2 ligas, por exemplo. Ou mesmo depois já da era da Federação Carioca, em 79, 2 campeonatos disputados no mesmo ano. Os 2 conquistados, inclusive, pelo Flamengo. Mas é o ano do centenário. É um ano especial para o futebol carioca, para o Campeonato Carioca. Aí o Rui. Se mandando pela direita, o Maicon vem na marcação. Passou ali o Dodô pelo meio, tentou o toque, Roberto Lopes. Fisicamente um jogador de destaque nesse meio de campo do Madureira. Josafá tentou para o André Lima. João Rodrigo pediu, tentou o passe. A bola tocou no corpo do zagueiro e sobrou para o Lopes. Tocou no Thiago Xavier e sobrou para o Lopes. O André Lima viu o João Rodrigo. A tentativa de passe era a melhor jogada mesmo. O João Rodrigo ia ficar na cara do gol. Aí o Roberto Lopes. Outra vez o de Jair. Passa pela direita lá o Marcos Vinícius com muita velocidade. Ele tocou no João Rodrigo. Aí sai na marcação o Scheid. Bill, boa antecipação. Essa bola do Marcos Vinícius. Vai dar um break ali, recomeça com o Zé Roberto. Vai passar o Bill lá do lado esquerdo. O Zé Roberto se manda como se fosse um ponta, um lateral. Aí ele traz pela diagonal. Dodô pedindo mais pela direita, o Joilson mais atrás. Ele ajeita no Rui. Dodô está na grande área, Reinaldo também, tocou no Joilson, tentou devolver para o Rui, chega o Maicon. Vai brigar lá o João Rodrigo com falta. Tardelli viu a puxada do João Rodrigo e marcou a falta. E o João Rodrigo fica reclamando que foi puxado pela camisa antes dele fazer a falta. A gente está vendo a jogada na sua parte final. E o juiz marcou a falta do atacante, Reit. Ele foi puxado inicialmente, depois derrubou o adversário. A falta que existiu primeiro foi puxando a camisa. A falta seria a favor do Madureira. Hoje, depois do Fantástico, as loucuras de Pete Belinha em sob nova direção. Não alcança o Dodô, a bola passa por ele, fica com o Marcos Vinícius. O Botafogo é 17 vezes campeão carioca. A expectativa do seu 18º título. O time com mais conquistas, com o maior número de conquistas é o Fluminense, que tem 30 títulos conquistados ao longo da história. Aí o Zé Roberto tocando na direita para o Joilson. Reinaldo está pelo comando, o Zé Roberto se aproxima, já recebe. Marcação ali do Paulo Roberto, ele consegue girar pelo meio, toca no Dodô. Aí o Dodô no Reinaldo. Reinaldo recebe, tentou girar. Arrumou na direita para o Joilson. Tem o Pio solto na ponta esquerda. Aí faz a virada, o juiz tem que tirar inclusive do juiz, né? Inteligente o Joilson. Aí o Bill. Recebe pela ponta esquerda. Levou pelo meio, tocou no Dodô. Devolveu para o Reinaldo no comando. Tentou a finalização. O Bill na dividida. Ficou caído. Ele ficou esboçando ali o pedido de um pênalti na dividida com o Marcos Vinícius. E o Djair está falando algo ali com o Tardelli. Reclamando da conduta, da postura do Bill. Nessa jogada ali, Reit. Não achei falta. O choque foi em função do Bill dirigir-se em direção à bola. Vamos acompanhar. Avisando também. O que acontece é o seguinte. O jogador tropeça, um bate no outro e os dois caem. Nada marcado. Escanteio favorecendo o Botafogo. Vai lá o Rui para fazer a cobrança. Você vê a concentração aí do Rui. Na grande área o Rafael Marques. O Scheid também está na grande área. Vem o levantamento. Olha o Scheid subindo. Tentou o toque de cabeça. Vai voltar para ele. Dominou o Scheid. Aí se atirou. Quis cavar o pênalti. André Lima ganhou.
Está jogando com o Maicon. Simulação. Aliás, essa é uma das preocupações da FIFA já para a próxima Copa do Mundo. Vai ser punido com um cartão mesmo, né? O jogador tem que ter muito cuidado. E o juiz também, né? Porque ele pode se iludir com essa história de simulação. Na Copa é mais difícil, porque os árbitros não conhecem muito bem na intimidade os jogadores, como acontece no futebol doméstico dos países, né? Você sabe aquele jogador que simula mais e tal. Esse monte de papel que você está vendo aí no seu vídeo em casa é que a torcida do Botafogo, eu não sei direito como é que chama esse... É uma espécie como se fosse um rojão, digamos, só que não sai o fogo, né? Sai aquele papelzinho que abre nas cores preta e branca e vai caindo, e vai ficando quase um papel picado, conforme você está vendo aí. Digamos assim, é a modernidade mesmo na forma de atirar o papel picado de todos os tempos, né? De sempre. Aí o Maicon segue 0 a 0 com esse resultado. O Botafogo está conquistando o título de campeão carioca. Marcos Vinícius, Josafá se aproxima. Tentou o drible, acabou sendo desarmado. Bill tocou no Zé Roberto. Zé Roberto tenta agora incrementar ali o contra-ataque do Botafogo. São 5 jogadores do Madureira contra 3 do Botafogo. Zé Roberto levou. Dodô passou pelo meio, ele tentou um chute direto. Renan para fazer a defesa. E, enfim, a primeira finalização do Botafogo com 14 minutos. O Botafogo, aos poucos, foi chegando e um chute de fora da área. A primeira finalização dele, Botafogo. Nos números que a gente tinha inserido para você ali, era para estar ali 1 a 1, né? Apareceu 0 a 0, mas é 1 a 1. André Lima recebeu pela esquerda, vai para cima da marcação do Rui, tentou para o João Rodrigo no comando. Chegou o Thiago Xavier para fazer o corte. Um jogador do Madureira agora caído e por isso a bola vai ser jogada para fora. É o Maicon, Luiz. Para que o Maicon seja atendido. Veja aí o Maicon. Já está sentado agora ali. O Rafael Marques conversa com ele. Ele reclama da dividida com o Rafael Marques ali. Como é que você viu a dividida, Olha, o Rafael Marques vai com o pé sobre ela. Ele passou da linha da bola e toca o tornozelo direito do Maicon. Uma entrada que o árbitro não percebeu porque ele optou pela vantagem mais uma vez. Mas a pancada é aquela pancada que machuca e dói. O Maicon, que fez os últimos 2 gols do Madureira pelo campeonato, gols decisivos, e foi o que teve o melhor aproveitamento durante a semana em Nova Friburgo. Nos testes de chutes a gol, de conclusões, foi esse, inclusive, o grande foco do Alfredo Sampaio na mini temporada do Madureira. O time só conseguiu vencer por 2 gols de diferença no campeonato uma única vez. Venceu por 3 a 1 o Nova Iguaçu na Taça Rio. Roberto Lopes para o Maicon. Veja a marcação do Rafael Marques. Ele aperta, o Maicon tentou fazer o giro. Protegeu bem. Encontrou um dos dois ali, o Maicon ficou reclamando. Ela vai sobrando da direita com o João Rodrigo. Ele busca a linha de fundo, o João Rodrigo. Se enrolou um pouco e na sequência acabou fazendo a falta. O juiz para e marca a falta sobre o Thiago Xavier. Aí você viu o Alfredo Sampaio, o técnico do Madureira. E mais uma vez o lance do João Rodrigo. Foi falta, Red? Ele tentou a bola, chegou um pouquinho atrasado e tocou no adversário. Não consegue chegar na bola, a bola fica parada, praticamente parada, melhor dizendo. A falta aconteceu. As decisões pelos estaduais Brasil afora, por enquanto, São Paulo vai conquistando o título paulista. Vai vencendo o Ituano por 2 a 0. Gols do Rogério Ceni e do Thiago. Santos e Portuguesa, esse jogo vai empatando na Vila. Está empatado na Vila em 0 a 0. É uma combinação que interessa ao São Paulo. Aliás, a única, né? Quer dizer, o Santos pode perder também, mas o Santos tem que tropeçar e o São Paulo tem que ganhar. Ao Santos basta vencer a Portuguesa para ficar com o título de campeão paulista. Internacional e Grêmio estão jogando, por exemplo, no Beira-Rio, em Porto Alegre, traz 0 a 0. O primeiro jogo também foi 0 a 0. Nessa situação, pênaltis. Se houver empate com gols, o Grêmio será o campeão. É o regulamento da Copa do Brasil, né? Gol fora de casa é critério de desempate. Como foi 0 a 0 o primeiro no estádio do Grêmio. Fortaleza e Ceará também está 0 a 0. Com esse resultado, o Ceará está conquistando o título cearense. Alguns exemplos das decisões pelo Brasil. Aí o Maicon se mandou. Aí chega bem o Diguinho. Está jogando com o Rui. Tenta incrementar a saída de bola do Botafogo, Rui. Esse movimento o Dodô pelo comando. O Madureira volta na marcação. E ele recomeça com o Diguinho. Rafael Marques. Thiago Xavier. Está jogando com o Scheid. Tem o Bill livre do lado esquerdo. Aí recebe o Bill. O Zé Roberto deixou para o Joilson. Tem o Dodô livre. Tocou no Dodô. Ele bate bem. Dodô, pé direito.
chute incrível de fora da área. Com muito efeito, o zagueiro do Madureira levanta o pé esquerdo, talvez agora tenha até desviado um pouquinho. O Dodô, que tem um sorriso sempre aberto no rosto, esperou a bola cair na rede para sair soltando beijos para a torcida. Mais uma vez um gol diferente, um gol com um toque de classe do artilheiro do campeonato, Dodô. 8º gol dele, está empatado agora com o Sorato, aumenta a vantagem do Botafogo e levanta a torcida do Glorioso do Maracanã e em todo o Brasil. Botafogo na frente, 1-0, Noronha. Houve um desvio realmente quando a bola é chutada pelo Dodô, mas o chute foi muito forte, muito, eu diria, colocado. Desviou um pouquinho só, mas não creio que tenha sido suficiente para tirar do goleiro, não. Acho que o chute era indefensável. Segundo o arremate do Botafogo ao gol do Botafogo, 1-0, e agora fica muito difícil. Aí o Josafá, ele o Scheid, melhor para o Scheid, o Josafá brigou, levantou e ficou com a bola. Noronha completa já. Josafá tentou para o André Lima. Chegou bem o Rafael Marques 2 vezes. Na primeira estou contra o corpo do Scheid, né? A bola fica aí com o Maicon, arrumando para o Djair. Tentou para o João Rodrigo. Foi muito bem o Thiago Xavier. Pode completar, Noronha. Tá difícil agora para o Madureira conseguir reverter esse resultado, que é de 3-0 na realidade, né? É isso, o Madureira agora tem que virar o jogo, né? Para fazer ou seja, tem que virar, tem que fazer 3 gols, né? Para empatar tudo, digamos assim, e levar para os pênaltis. Ganhar por 3-1. E o Santos, com Kleber Santana, abre o placar na Vila. Se aproxima muito de um título que não conquista há quase 22 anos o Santos. Aí, recebendo no comando o Zé Roberto. Foi para o fundo, o Dodô pedindo. É o Reinaldo, perdão. O Reinaldo domina, vai no fundo. Faz o recuo agora buscando o Bill. Bill domina pela esquerda. Balança o corpo, Bill. Tenta chegar à linha de fundo. Aí foi desarmado, Marcos Vinícius ganhou e sai jogando para o time do Madureira. Portanto, Kleber Santana, Santos 1, Portuguesa 0. Portuguesa com esse resultado está sendo rebaixada. Portuguesa vai caindo para a Série B do futebol paulista. Se a Portuguesa ganhar, ela escapa. Se ela vencer o jogo, ela escapa, independentemente de qualquer resultado. Aí o Maicon, trabalhando ali pelo meio, tocando com o Paulo Roberto. Ajeitando para o Maicon novamente. Mais o levantamento para o Lopes sair e fazer a defesa. Luiz, o título hoje não é só histórico para o Carlos Roberto, mas para cada um desses jogadores titulares, caso o Botafogo seja campeão, cada um desses jogadores titulares do Botafogo. Nenhum deles até hoje conquistou um título carioca. Do goleiro ao ponto esquerdo, como se dizia antigamente, conquistou esse título carioca. Na verdade, o único jogador do Botafogo de hoje aqui no Maracanã que já conquistou o Campeonato Carioca foi o Júnior César, assim mesmo ele era reserva do Fluminense em 2002. E a torcida do Botafogo cantando o hino, né? Em uníssono, fica bonito. Bom para os ouvidos e bom para os olhos também, né? Porque é uma festa muito bonita nesta tarde especial de domingo. E vai ter aí 10 campeões estaduais. Porque seriam 11, né, nesse domingo, mas uma decisão foi pela manhã. O Campeonato Capixaba, o Vitória venceu o Estrela do Norte de Cachoeiro por 3-1, empatou o primeiro jogo 1-1. E 30 anos depois, o Vitória conquista o Campeonato Capixaba. Parabéns ao Vitória e a toda a sua torcida. Vitória 3-1 em cima do Estrela do Norte, campeão Capixaba 30 anos depois. Aí o Bill. Passamos de 22 minutos e meio de bola rolando neste primeiro tempo. Zé Roberto. Levantando para o Rui. Vai passar o Joilson pela direita. Rui já tocou no Joilson. Dodô e Reinaldo na grande área. Tá aí o Joilson. E o assistente está marcando ali a entrada do Roberto Lopes. A falta. O Roberto Lopes está bravo ali. Tirou satisfação com o assistente Manuel do Couto. Não tinha que tirar porque ele vai dar na perna do jogador. Ele não tenta nem a bola. Ele atingiu por trás. Deu um pontapé no tornozelo do adversário. E reclamação não poderia falar. Rui vai lá para fazer a cobrança. Aí vem levantamento. Reinaldo está na área. Dodô também. Joilson fica na sobra. Era só Reinaldo e Dodô. O levantamento vai direto. A bola passou e vai sobrar lá na ponta esquerda com o Dodô. Não saiu, não. Aí o Dodô tentou o calcanhar para o Bill. Agora volta no Dodô. Ajeitando pelo meio com o Joilson.
O Dodô só tem um título no currículo, né? Olha o Diguinho. Será que vai tentar daí o Diguinho? Como a gente se vê por aqui. Itaú. Existe um Itaú feito para você. Mas o leve desvio que a bola fez ali na sola do Djair, né? Mas ela não mudou muito a trajetória, quer dizer, a dificuldade não aumentou muito para o goleiro, digamos assim. Olha o João Rodrigo recebendo, o que não tira o mérito do Dodô, né? Marcos Feliz fez o cruzamento para o André Lima, saiu o Lopes para fazer a defesa, se chocou ali com o André Lima. Aliás, os dois se chocaram o outro jogo inteiro, né? Os dois se estranharam o outro jogo inteiro. Mas eu falava do Dodô, ele foi campeão paulista pelo São Paulo em 98. Curiosamente, ele ficou no banco na última partida, né? O Raí foi contratado para o último jogo, fez até um gol, e o São Paulo, que havia perdido do Corinthians no primeiro jogo, virou e foi campeão no jogo seguinte. E o Dodô ficou no banco, mas foi artilheiro do campeonato. Time que tinha ainda Raí, França, Denilson no ataque. Aí o Dodô tocando para o Reinaldo. E ele teve perto de ser campeão do Rio São Paulo. Teve perto. Disputou o título do Rio São Paulo contra esse Botafogo aqui em 98. Fez um dos gols do São Paulo, mas o Botafogo empatou em 2-2. Havia vencido o primeiro jogo do Morumbi por 3-2. O Botafogo foi campeão do Rio São Paulo de 98. Último título do Botafogo. Ô Luiz, pois é. Se tratando de decisão estadual, Wagner Tadeu já está na Federação do Rio desde a década de 80, 85, 86. E é a primeira vez que apita uma final do Campeonato Estadual. A primeira? Primeira. Luiz. E olha o Madureira com o André Lima. Chegou o Chade para fazer o corte. Diga, José Ilan. Alfredo Sampaio chamou Fábio Júnior. Vai entrar Fábio Júnior no time do Madureira. Atacante. E os gols continuam acontecendo. O Santos faz 2-0 em cima da Portuguesa. Leonardo faz gol contra na Vila Belmiro. Aqui o João Rodrigo recebeu em posição de impedimento. Está na mão do Santos agora. 2 de vantagem. A Portuguesa virtualmente rebaixada e o Santos quase campeão paulista. 22 anos depois. Agora, Sérgio Noronha, 25 minutos de bola rolando. O Fábio Júnior é um jogador que teve oportunidades em outros times do Brasil, etc. Nunca conseguiu deslanchar. É aquele jogador que é tido como um jogador chato dentro do campo, que corre o tempo inteiro, que perturba, mas tecnicamente não foi bem nos últimos jogos e por isso perdeu a posição. E imediatamente o técnico agora vai fazer entrar o jogador que ele acabou de barrar. Eu acho que ele quer um pouco mais de presença dos jogadores de frente do time do Madureira, porque tem que ter um combate também na saída de bola do Botafogo. O Botafogo sai muito tranquilamente quando toma a bola do time do Madureira. Aí o Maicon tenta incrementar ali o contra-ataque do Madureira. Tô pedindo falta. Joilson vem na recuperação e toca no Rui. A falta cometida pelo Paulo Roberto em cima do Rui, hein? É uma entrada forte. O Rui já é a segunda pancada aqui, ó. Ele entra, não consegue atingir a bola, faz a alavanca, toca na perna do Rui e o árbitro aplicou-lhe o cartão amarelo. Muito bem aplicado, por sinal. Aí o Odivan cortando, tocando no Paulo Roberto. E o cartão amarelo aplicado para o Paulo Roberto. O Fábio Júnior, por enquanto, ainda no aquecimento. Aí se mandando o time do Madureira pela esquerda. Bola com o Paulo Roberto. Josafá se movimenta ali pelo comando. Ele toca mais atrás no Maicon. Ele vira o jogo na direita para o Marcos Vinícius. E a torcida do Botafogo não para de cantar um só instante no Maracanã. Aí o Marcos Vinícius vai para a linha de fundo. André Lima pedindo o cruzamento. O corte do Scheid. E na sequência o Thiago Xavier tirou. A bola ficou no Roberto Lopes. Experimentou, a bola foi muito forte, foi para fora. Apenas o tiro de meta para o Botafogo. Na hora do gol do Dodô, há uma curiosidade no momento do chute do Dodô, porque o Dodô recebe livre, né? E aí o Rui tá passando livrinho do lado direito e fica pedindo. Mas ele não tocou e chutou para o gol. Aí o Roberto Lopes tocando na direita, buscando o Marcos Vinícius. Esse é o Josafá. Tentou botar na direita, buscando o Maicon. Aí recebe o Maicon, se manda pela direita. Josafá pedindo ali pelo comando, tocou para o Josafá. Diguinho acompanhou, Josafá livrou para o pé direito. O chute não saiu muito forte, não.
para a defesa do goleiro Lopes. As Panteras detonando. Filme inédito. Amanhã em tela quente. Para os campeonatos estaduais, o Santos vai conquistando o título paulista, vai vencendo a Portuguesa por 2-0. Outra decisão importante, Sport Santa Cruz. No jogo, o Sport venceu por 2-1. Hoje o empate é do Sport no Campeonato Pernambucano e na Ilha do Retiro. Resultado que está acontecendo, está 0-0. Aí o Thiago Xavier. Pela direita buscando o Rui. Reinaldo se movimenta pela direita. Tocando mais atrás no Thiago Xavier. Aí o Botafogo ficando com a posse de bola, trocando passes. Depois que Dodô fez 1-0. Aí o levantamento na ponta direita para o Rui. Ele não alcança, a bola vai saindo em lateral, favorecendo o time do Madureira. O Rui, de qualquer forma, aplaude a iniciativa do companheiro. Aí o Maicon tenta o drible, acabou perdendo para o Diguinho. Dodô, limpou bonito Dodô. Levou para a grande área, rolou para o Rui, bateu fraquinho para o gol. O Renan foi lá para fazer a defesa. Na verdade, o Rui talvez tenha buscado o cruzamento para o Reinaldo na segunda trave. Ele errou, foi ou o chute ou o cruzamento que ele tentou fazer. Foi entre uma coisa e outra, né? Acabou batendo desequilibrado na bola. E o Botafogo jogando a favor do relógio, né? Tocando a bola, deixando o tempo passar. Aí o Joilson tentou o drible, acabou perdendo para o Roberto Lopes, que pode disputar o Campeonato Brasileiro pelo Vasco da Gama. O número 6 do Madureira, o Roberto Lopes. Ela vai saindo, o lateral é do Madureira. O juiz marcou a falta, né? Chegou a se falar na mesma possibilidade em relação ao zagueiro Odivan, que já atuou pelo Vasco e teria uma proposta do Vasco, mas ele durante a semana em Nova Friburgo negou que tenha proposta não apenas do Vasco, mas de qualquer outro clube. Falar em reforço, o Botafogo apresenta amanhã, ou anuncia amanhã, o Thiago, ex-jogador do Operário, Clayton, que começou a carreira no Internacional, jogou no Santos, e Marcelo Uberaba, que disputou o Campeonato Carioca pelo Americano. Existe a possibilidade de o Botafogo contratar também o Sérgio Manuel, mas ela não foi confirmada pelo presidente do clube, Bebeto de Freitas. Aí seria o meio-campo completo, né, Eric, com o Sérgio Manuel, né? Começando por um volante de marcação, segundo volante, 2 meias. 4 jogadores de meio de campo. Aí o Maicon. Tocando na direita, buscando o Josafá. Tentou no comando, o Rui cortou, a bola vai ficando com o Thiago Xavier, espirrou. Levou sorte o Rui, a bola procurou o Rui, ficou com ele, entregou para o Diguinho. Aí o Joilson no Dodô. Ganha o Dodô, pé direito, vira o jogo na direita buscando o Rui. Joga fácil o Dodô. Aí recebe o Rui pela direita. Ficou marcado, tá difícil. Conseguiu mesmo assim o toque para o Joilson. Roberto Lopes foi, deu o corte certo na bola e ficou com ela. Aí Josafá levou pelo meio. Passamos de 31 minutos. Aí o Scheid ficou com a bola, mas o juiz entendeu que houve falta e por isso ele está punido com o cartão amarelo. E o Scheid está discordando, na verdade, talvez da falta, não do cartão, mas a imagem fica muito clara, né, Rai? Fica claro. E o seguinte, esse cartão não foi só por essa jogada. Uma jogada anterior, ele também havia feito a falta, sem a bola estar em disputa, o árbitro só naquela ocasião marcou a infração. E agora aplicou o cartão corretamente. Cartão amarelo, portanto, para o Scheid. É o terceiro cartão do jogo. 2 para o Botafogo e 1 para o time do Madureira. André Lima vai lá para fazer a cobrança. Pega forte o André Lima. Aí você vê a preocupação do Lopes, protegendo lá o canto esquerdo. A barreira formada por 4 jogadores do Botafogo. André Lima e o Djair estão posicionados. Mas o Djair teve um problema muscular na perna direita, tem evitado os chutes longos, né? Vai lá o André Lima para fazer a cobrança. Ele pega forte. André Lima tentou o chute, a bola desviada, vai saindo em escanteio, favorecendo o Botafogo. Aos 32 de bola rolando neste primeiro tempo. Aí o Lopes, 1,90 m. Goleiro revelado pelo Bangu. Em cobrança de escanteio. Maicon na bola. Levantamento, chegou o André Lima, dominou. Atrás chegou tirando o Thiago Xavier. Aí o Dodô tocou de cabeça para o Joilson. Se manda pela direita, tem velocidade o Joilson. A opção primeiro é o Dodô. Acabou desarmado pelo Paulo Roberto. Aí está jogando com o Roberto Lopes. E fica um buraco aqui do lado esquerdo. Maicon já recebe, Josafá passa pela ponta esquerda. Maicon toca no comando para o André Lima. Calcanhar para o Maicon, botou na frente. Rui acompanha, domina, se livra do Maicon e sai jogando. Zé Roberto. Falta do Marcos Vinícius sobre o Zé Roberto. Globo, a gente se vê por aqui.
Coca-Cola, todos e tudo loucos pelo Brasil. Tá caído o André Lima. Obrigado, Ilão. O André Lima está caído lá no interior da grande área. E vai ser atendido aí pelo departamento médico do Madureira. O André Lima foi ali na dividida e, rapaz, com o pé esquerdo, o Rui, quando foi tirar a bola, acabou atingindo o André Lima. É uma repetição que nós estamos mostrando para você aí, está deixando bem claro. E o André Lima está sentindo. O André Lima que passou pelo futebol belga, onde inclusive conquistou o título nacional. O André Lima que tem só 20 anos. Mas eu falava aquele lance do Rui. Veja no lance do gol do Dodô. Olha lá, o Dodô vai receber do Joilson. O Rui passou na direita. É natural que ele vai pedir, né? Tô aqui, me joga a bola. Não chuta, não. Olha lá, reclamou, mas de repente... Olha lá, olha lá, olha lá. Aí, gol. Aí os dois se encontram. Muito legal. Essa foi muito legal. É natural, né? O lateral sai na velocidade, ele quer a bola. Mas aí quando a bola cai no pé de quem sabe, é bom esperar a jogada concluir. Depois o Rui saiu na comemoração, os dois se encontraram. Diga. No Madureira está entrando Fábio Júnior, número 18, no lugar de João Rodrigo, número 9. Pois é, foi a opção do técnico. O João Rodrigo tem característica completamente diferente do Fábio Júnior, né? O Fábio Júnior é aquele jogador intenso, azogue, fica o tempo inteiro ali buscando, dá carrinho, marca, volta, corre o tempo todo. Tem seus limites técnicos, evidentemente. E o João é mais cadenciado, digamos assim. Aí recebendo o Bill pela ponta esquerda, quem chega para fazer o corte é o Marcos Vinícius. Aí sai jogando com o Djair. Foi o que dissemos no início, a presença dos jogadores de ataque do Madureira para, de certa forma, dificultar a saída de bola do Botafogo. E quando a bola era perdida pelo Madureira, eles ficavam dentro do campo defensivo do Botafogo. E não é por aí. Quem quer vencer tem que marcar a partir do campo defensivo do adversário. E agora a torcida do Botafogo, com 35 minutos do primeiro tempo, já está com aquela vontade, né? Afinal, um grito que está preso na garganta há 9 anos de campeão estadual. Aí o Dodô tocando no Reinaldo. Ele e o Odivan, só na bola o Odivan, está jogando com o Roberto Lopes. Tentou levantamento na ponta esquerda, buscando o Fábio Júnior, que acabou de entrar. Aí o Fábio Júnior, recebendo ali pela ponta esquerda. André Lima está no comando, Josafá também. Tentou cruzamento, a bola tocou no Thiago Xavier e saiu. Escanteio favorecendo o Madureira. Fábio Júnior, 18, entrou no lugar do João Rodrigo, número 9. Vai lá o Maicon para fazer a cobrança. Tá aí o Fábio Júnior. André Lima está lá na área. Odivan também. O escanteio favorecendo o Madureira. De novo com o Maicon. Às vezes ele bate bem fechadinho, né? Vamos ver o que vai fazer o Maicon agora. Faz o levantamento. Subiu para fazer o corte lá atrás do Reinaldo. A bola fica na dividida ali do Bill. Vai espirrada ficando com o Odivan. André Lima pediu lá na área. Cruzamento. Tocou no Rafael Marques. Vai sobrando de longe para o Paulo Roberto. Chutou mal. Chutou para fora. Globo, a gente se vê por aqui. Vivo, seus pontos podem virar um novo celular. O Madureira passa a fazer parte de um grupo seleto, né? Nos últimos 20 anos, só 2 times considerados pequenos chegaram à decisão do campeonato estadual. Olha o André Lima aí dominando. De longe, experimentou. Foi tranquilo Lopes para fazer a defesa. O americano e o Volta Redonda ano passado, a decisão contra o Fluminense. Aliás, os dois decidiram contra o Fluminense. A falta sobre o Dodô, cometida pelo Paulo César. Dodô chegou, dominou e sofreu a falta. É de cartão, Raid? Não, uma falta de jogo. Dodô cobrando curtinho. Bill devolve no Dodô. Reinaldo marcado lá dentro pelo Odivan, você viu. Aí mais uma vez o Diguinho. Recebe o Dodô. O Zé Roberto clareou para o pé direito. Jogou pela linha de fundo. Vamos à participação dos internautas que navegam pela grande rede, que participam das nossas transmissões. Mandando pergunta, mandando mensagem. Uma pergunta para o Sérgio Noronha. Com este gol, Dodô pode ser apontado como craque do campeonato? É a pergunta que vem do Sérgio Leite, do Rio de Janeiro. Obrigado, Sérgio. E a todos vocês que participam das nossas transmissões. E aí, Noronha? Por incrível que pareça, Xará, por esse gol, não.
mas por outros gols mais bonitos que ele fez durante todo o campeonato. Esse gol é importante, na decisão do título, evidentemente que é muito importante, mas ele fez gols mais bonitos que esse aí. Mas eu concordo, craque do campeonato, Dodô. Só memorizando o torcedor do Botafogo, um contra a Cabo Friense aqui no Maracanã, no segundo turno, de meia bicicleta, meio de voleio. Talvez o gol mais bonito do campeonato aí é aquele do Dodô, como disse o Noronha. É candidato mesmo, Eric, é o gol mais bonito aquele do campeonato. Aí o Joilson tocando no Dodô. Dodô recebe ali pela meia esquerda, 8 gols, é artilheiro ao lado do Sorato. Tocou para o Zé Roberto. Aí quem recebe é o Rui. Dodô que fez também gol na decisão da Taça Guanabara, o segundo, né, na vitória sobre o América por 3-1. Roberto Lopes chegando, cortando e sai jogando com o de Jair. Aí bota na direita para o Josafá. André Lima foi ali pela direita, o Scheid, noção exata ali de posicionamento, fez o corte. Diguinho arrumando na esquerda para o Bill. Aí Dodô, ele escapa do seu controle. Paulo César entregando para o de Jair. Levanta na ponta direita para o Josafá, agora mais aberto, como se fosse um ponteiro mesmo. Aí o Josafá. Fábio Júnior encosta, ele não toca, tenta a jogada individual, acabou perdendo, mais uma vez perdeu. E outra vez o Scheid foi com categoria, né? Foi, tomou a bola e saiu jogando de cabeça erguida o capitão do Botafogo. Vai na bola! É, o Roberto Lopes na bola, segundo o Tardelli. Se manda o Roberto Lopes, foi para a jogada individual. Ele brigou pela bola. E aí chegou chutando tudo que tinha direito o Rafael Marques. A bola vai saindo em lateral, continua caído o Joilson naquela dividida. E aquele lance anterior do Scheid. Houve falta, não tenho dúvida. Na verdade ali o Scheid ficou com a bola, né? Houve falta mesmo, mas não é o Scheid que pisa no tornozelo. Mas ele estava na jogada e ele ficou com a bola. Fala, Reit. Não, isso aí que você falou. A jogada foi, na sequência, o Scheid saiu limpamente. Mas na primeira, o jogador foi tocado por trás e a falta aconteceu. Daqui a pouquinho tem o show do intervalo para você. No show do intervalo a gente vai passar por duas estrelas de todos os tempos do futebol brasileiro. Uma delas marcante para a história do Botafogo e para a nossa história, né? É realmente um monstro sagrado do futebol brasileiro, os dois. E um deles que começou jogando no Madureira e foi considerado o melhor jogador da Copa de 58. O melhor jogador da Copa de 58 não foi escolhido o Pelé. Você se lembra quem foi? Pois é, começou no Madureira, Didi. Daqui a pouco no show do intervalo a gente passa um pouco por esses dois capítulos tão bonitos da história do futebol brasileiro e que tem Madureira e Botafogo ligados diretamente. Ô Luiz, o Dejair e o árbitro Wagner Nardelli trocaram ali palavras um contra o outro e eu acho que o árbitro poderia ter aplicado o cartão, porque o Dejair já colou junto a ele por umas 5 vezes, reclamando. Em o Madureira de novo. E aí o Scheid mais uma vez, escanteio. O Scheid está reclamando que foi puxado pela camisa de novo. E o escanteio favorecendo o Madureira lá pela ponta direita, é sempre com o Maicon. E o Odivan vai lá para a área para a tentativa da jogada pelo alto. O Odivan não é alto, não, ele tem 1,80 m, mas fez seus golzinhos de cabeça ao longo da vida. Ele está marcado pelo Rafael Marques, aí vem o levantamento. E o toque foi para fora, apenas o tiro de meta, favorecendo o Botafogo. Globo, a gente se vê por aqui. Brahma Beer, receita alemã, qualidade Brahma. Decisões pelo Brasil. Bom, o Grêmio Internacional continua 0-0. O resultado está levando lá a decisão para os pênaltis. O Santos vai ganhando da Portuguesa 2-0. Está com 9 dedos na taça de campeão paulista 22 anos depois. Aí o Bill recebendo pela ponta esquerda. O Dodô se desmarca, pede. Demorou um pouquinho para tocar. O Dodô tinha desistido de ocupar aquele espaço ali. Aí sai jogando o time do Madureira. 43 do primeiro tempo. Daqui a pouquinho tem um show do intervalo para você. Esse é o Maicon. Um dia de muito sol. Aliás, amanheceu nublado, aí abriu, ficou um dia de céu azul no Rio de Janeiro. E agora está com nuvens, mais uma vez, sobre a cidade maravilhosa. Mas temperatura de verão, para lá dos 30. Aí o Maicon. Mais atrás no Odivan.
1 a 0 o primeiro tempo, golaço de Dodô. Chegou a 8 e artilheiro do campeonato. Mais uma vez aí o Odivan. Madureira sem saber como penetra na defesa do Botafogo, né? Olha só. Agora houve a falta, mas a Madureira rolou a bola de um lado para o outro. E o ritmo do jogo não me parece um ritmo de decisão. Eu acho que se o Madureira ainda tem alguma intenção de chegar melhor, de chegar até o empate, o Madureira vai ter que correr um pouco mais do que está fazendo até agora. Está tocando muito a bola, muito lentamente. Ô Luiz, se não me engano é o Thiago Silva que está no chão, não é isso? É o Thiago Xavier e o Josafá, exatamente. A alavanca que fez a perna dele no momento em que ele toca no chão, a perna chega a vibrar o joelho. Não sei se teve uma contusão mais grave em função dessa posição, mas foi realmente... tá saindo sentado pelo menos. Olha lá. Como é que a perna dele vira? Olha lá. Deu sorte. Deu sorte. É sozinho, né? Ele vai na dividida. Claro, tem a pressão ali no alto do Josafá, o peso do corpo do Josafá na dividida, né? Mas ele vai saindo ali pela maca móvel. E aí o Paulo Roberto tentou o chute, a bola espirrada, ficou com o Fábio Júnior, Josafá pedindo. Ele tentou o chute, a bola toca no Rui e vai saindo ali do lado esquerdo. Ele deu 4 minutos de recuperação de tempo. Teremos, portanto, 4 minutos. O Thiago Xavier tá tudo bem com ele, vai voltar o Thiago Xavier. Tá com o braço direito ali, aí não dá, Thiago. A bola tá bem passando à sua frente. O juiz não pode autorizar a sua volta aí, né? Nunca com a possibilidade de sair em vantagem a equipe do jogador que está correndo fora de campo. 45 minutos, vamos a 49. O Josafá tentou de calcanhar ali. Rafael Marques dá um chutão lá pro ataque. Vamos a 49 neste primeiro tempo. As Banderas detonando. Filme inédito. Amanhã em tela quente. Mais uma vez aí o Josafá. Estamos a 60 dias da Copa do Mundo da Alemanha. Hoje tivemos um esporte espetacular, muito especial. Nesta contagem regressiva dos 2 meses para a Copa do Mundo. Em 2 meses a bola começa a rolar no Mundial da Alemanha. Aí mais 4 dias para a estreia do Brasil. 4 dias depois do primeiro dia de competição, o Brasil estreia na Copa do Mundo. E claro, você vai curtir tudo na Globo. Bola com o Reinaldo aí, tentou o giro em cima do Odivan. Aí o Odivan chega cortando o lateral, favorecendo o Botafogo pela ponta esquerda. Chegamos a 46 minutos deste primeiro tempo, já o show do intervalo. Uma passada pelas principais decisões dos campeonatos estaduais Brasil afora para você. Esse é o Zé Roberto. Levou pela esquerda, Reinaldo pediu, tocou pro Reinaldo, Dodô ficou atrás, aí recebe o Dodô, já viu o Rui. Recebeu pela direita o Rui. Aproxima o Joilson, tocou, devolveu no Rui. Vai pro fundo, Reinaldo e Zé Roberto pedindo, o Odivan de canela tirou. A bola vai ficar com o Diguinho, tem o Bill pela ponta esquerda. Vem a pressão do Botafogo, aí o Bill, de novo no Dodô, que tá saindo da área. Arrumou pro Reinaldo, tentou drible, tá no chão, falta nele. E é muito perigosa contra o gol do Madureira. E aí o Botafogo fez o certo, de pé para pé, fazendo a bola girar, sai da direita, vai para a esquerda, espera o momento certo e o Odivan atropela o Reinaldo. E reclama que não fez nada. Olha como ele vai tocar direto. Olha lá, passou a bola, o Reinaldo limpa, o Odivan faz uma geral nele. Olha lá, falta claríssima. O Botafogo tem bons batedores de falta, hein? Tem o Rui, o melhor deles é o Lúcio Flávio, não está jogando. Tem o Dodô, que você está vendo ali. Foram 12 faltas cometidas pelo Madureira, só 5 pelo Botafogo. Um pequeno. Dodô, com que carinho o Dodô ajeitou a bola, Luiz? Com que carinho, Érico. Eu ia exatamente dizer isso. Está num dia inspirado o Dodô. Está jogando como homem de armação, saindo da área ali. Ele vai para a cobrança. Sobre a linha da meia-lua da grande área. Já é artilheiro, empatado com o Sonato com 8 gols. Vive a expectativa de definitivamente escrever o seu nome na história do Botafogo. Com o gol na decisão, ele se aproxima muito deste sonho que, segundo ele é um sonho que ele acalenta há muito tempo. E aí sai cartão amarelo lá atrás para o André Lima, atacante, Reinaldo. E para o Reinaldo também. André Lima e Reinaldo. André Lima do Madureira e Reinaldo do Botafogo. Os dois ali tumultuando a formação de barreira. 48 minutos, o Tardelli vai lá de novo. Que é o seguinte, o Reinaldo, Luiz, estava querendo ficar no meio da barreira e não pode. Ele pode ficar à frente do jogador que compõe a barreira sem tocá-lo. Aí Dodô para fazer a cobrança, buscando o 9º gol dele no campeonato. Para quem sabe deixar o Botafogo mais próximo do título. Dodô, na trave!
E saiu um chute colocado, mas com muita força. Explodiu na trave e tirou o da torcida do Botafogo. O chutou 2 vezes pro gol. Uma balançou a rede, a outra balançou o gol inteiro. Bateu na trave esquerda do Renan. Aí chega o Scheid. Vamos nos aproximando dos 49 minutos. Aí o Dodô entregando para o Reinaldo. Tentou devolver para o Dodô, devolveu errado. 49 vai terminar o Tardelli. Apita Wagner Tardelli Azevedo. Fim de papo no primeiro tempo no Maracanã. 0 para o Madureira, 1 para o Botafogo. Gol de Dodô. O show do intervalo começa com o José Ilan e o Eric Faria. Dodô, foi o gol do título? Acho que 1 a 0 se transforma em 3 agora. Ter paciência. O time do jeito que está jogando, acho que está marcando bem. Estamos tendo a chance de contra. Pena que essa bola não entrou para acabar de matar de vez, mas... José Ilan. Aqui ao lado do André Lima. Madureira está atacando o suficiente, André, para tentar o que precisa hoje aqui? Acho que não. Acho que o que a gente treinou, a gente não está produzindo. Tem que acertar e sair no intervalo para ver o que a gente vai fazer para voltar e reverter esse quadro aí. Ainda dá? Com certeza. Acho que só acaba quando o juiz apita. Luiz Roberto. Muito bem, José Ilan, Eric Faria. Estamos no intervalo deste Botafogo e Madureira. É uma decisão inédita de Campeonato Carioca, no centenário do Campeonato Carioca. Eu falava ao longo do primeiro tempo que nós teremos agora 2 participações muito especiais. Uma muito saudosa, porque já nos deixou Mestre Didi, eleito o melhor jogador da Copa de 58. Didi, inclusive, conta uma história que o Di Stefano, que foi um dos grandes jogadores do futebol mundial, achava o Didi melhor que ele e por isso minou a possibilidade do Didi jogar lá no Real Madrid da Espanha. Mas o Mestre Didi, que foi bicampeão mundial com a seleção brasileira, ele começou a carreira no Madureira. Nasceu em Campos, mas começou a carreira no tricolor suburbano. 1 ano antes da morte do craque, ele falou sobre o clube que o lançou, que o projetou no futebol brasileiro. Madureira foi um clube pequeno, né? Um clube de grande tradição. Tinha o nosso patrono, que era o Aniceto Moscoso, né? Ele construiu o estádio do Madureira, que o Madureira saíram vários jogadores, né, do Madureira, que eram dos grandes celeiros do futebol brasileiro, né, como Jair da Rosa Pinto, Lelé, Isaías, né? Depois saiu Evaristo, eu, Nelsinho, né? E vários outros, né? O Madureira foi sempre um time que trabalhou para os grandes clubes e para o Brasil. Ok, Didi, sempre bom ouvi-lo. Bacana, bacana, bacana. Olha o Josimar aí, rapaz, mais um da história do Botafogo. Josimar, cada gol que ele fez na Copa do México em 86, hein? E tem o garoto jogando, né? O filho dele está jogando no Botafogo. Aliás, o repórter Eric Faria, que está nesta transmissão, promoveu esse reencontro, né, do Josimar com o filho dele há alguns anos, sem os dois terem qualquer contato. Já que a gente está falando de ídolo, né? Agora, momento da enciclopédia do futebol brasileiro. O craque Nilton Santos também é atração aqui no nosso show do intervalo. O Nilton diz que, bom, eu vou para o jogo, mas não abro mão de jeito nenhum da superstição. Eu tô torcendo e tô com... Eu acho que vai ganhar sim. Eu nunca perdi uma decisão de campeonato. O Botafogo, o plantel é novo, mas cada vez eles vão se entender melhor, porque é um plantel novo, sabe, jogando junto, a tendência é melhorar cada vez mais. Então eu tô lá mais por isso, torcendo, e eles, com certeza, hoje, eles sabem que eu não fui lá para querer, sou Nilton Santos, não sei, nada disso. Sabe, eu vou como botafoguense porque eu tenho minhas razões. Eu entro aqui com o pé direito, não entro com o pé esquerdo, não. Eu continuo com sorte. Grande Nilton, grande Didi. O nosso muito obrigado para sempre. Olha a galera homenageando todo mundo aqui. Como é que é? Ah, rapaz, olha lá. Como é que é? O Botafoguense Zagallo. Bom, o que eu posso dizer é o seguinte para vocês. Olha uma coisa. O Botafoguense Zagallo é fogão. O Botafoguense 3 letras, Zagallo é fogão 3 letras. A Copa já é nossa 13 letras. Fogão campeão 13 letras. Família, amo vocês 13 letras. Mas eu quero dizer o seguinte, olha. O Carlos Roberto, olha a superstição do Botafogo. O Carlos Roberto pode igualar um feito do Zagallo, que foi campeão como jogador e como técnico do Botafogo. Então segura essa, Zagallo, que está em casa curtindo. Carlos Roberto tem 13 letras também. Vamos lá com um grande público e venceu o Cacá Bueno.
Luiz, diga. Madureira voltou sem qualquer alteração para o segundo tempo. Eu vou aqui conversar com o Maicon, que está conversando com os jogadores do Botafogo antes desse início. O que o Alfredo Sampaio pediu para vocês nesses 45 minutos finais? Pediu para a gente acreditar, ainda temos mais 45 minutos, né? Acho que o jogo ainda não acabou. Procurar agora ir para cima aí para ver se a gente consegue fazer os gols. A confiança não está abalada, não? Não, a gente tá acreditando, pô. No vestiário tá todo mundo confiante ainda, mas vamos lá até o final, não vamos desistir não. Eric, aqui com o técnico Carlos Roberto, 45 minutos para o final. E para a final acabar, Carlos Roberto, o que você conversou com o teu time nesse vestiário? Bom, a gente conversou para o grupo manter a mesma seriedade, a mesma pegada. E com essa humildade toda é que vai trazer mais o Madureira para cima. E por isso mesmo a gente pode tocar a bola e pode chegar até um placar mais elevado. Mas, de qualquer maneira, o Madureira agora deve dar tudo no início do segundo tempo. Botafogo também não mexeu. Luiz Roberto. Enquanto você entrevistava o Carlos Roberto, a gente estava curtindo o Dodô, abraço dos dois. Depois que o Dodô fez o gol da decisão, o gol que vai dando a vitória para o Botafogo por 1-0 sobre o Madureira. Você vê por essa imagem que as obras do Maracanã. Fazer a cobrança. Fábio Júnior recebe. Tentou o chute de esquerda, jogou para fora, jogou pela linha de fundo. Deixa eu passar aqui por outros resultados de campeonatos estaduais. Olha, jogos com gols nos campeonatos estaduais. O Paraná vai empatando com a ADAP, Associação Desportiva Atlética Paranaense, 1-1. Primeiro jogo, o Paraná venceu por 3-1, jogando lá em Maringá, né? A ADAP é de Campo Mourão, mas o estádio não tinha capacidade para a primeira decisão. Com esse empate, o Paraná vai conquistando o título paranaense. A exemplo do Botafogo, o Paraná não é campeão lá desde 97. Figueirense vai vencendo o Joinville por 1-0. O Joinville venceu o primeiro jogo por 2-1. Com esse resultado, o Figueirense vai conquistando o título, porque teve melhor campanha. Tem que devolver pelo menos o placar, né, com a vitória. Campeonato Catarinense. Aí o Zé Roberto. Vai passando o Rui lá pela direita. Recebe o Rui. Vem Paulo Roberto na marcação. Joilson deixa para o Zé Roberto. Aí o Zé Roberto tentou para o Reinaldo. Faz a parede, faz o giro, o Reinaldo. Devolveu para o Zé Roberto. A chance, Zé Roberto tocou. A bola vai entrando, fechou Dodô. Título estadual. Zé Roberto fez toda a jogada e tocou. Antes de a bola entrar, Dodô emenda para o fundo da rede. Dodô chega tocando. Se o gol foi confirmado para ele, para fazer mais um nono de artilheiro isolado no campeonato estadual. Grande lance do ataque do Botafogo. Jogada de Zé Roberto, gol de Dodô. O título fica próximo, pode até ser o gol do título. A torcida do Botafogo canta, solta o grito de é campeão. Sente o sabor desse grito entalado na garganta. 2-0
Botafogo, Noronha. Com 4 minutos de segundo tempo, acho que está liquidada a fatura. O Botafogo pode começar a comemorar e merece o título. Luiz, curioso que você narrou o gol do Dodô, ele próprio, depois eu concluo. Aí o Bill sai jogando. Diga, Eric. O Dodô, quando empurrou a bola para a rede, ele ficou meio na dúvida, ele olhou para o assistente, ele chutou e foi meio sem graça lá comemorar com o Zé Roberto. Na verdade, você narrou o gol do Dodô, o trio de arbitragem aqui, os árbitros reservas deram gol para o Dodô, mas ele ficou meio sem graça, o Dodô. Ele apontou para o Zé Roberto, né, meio que dizendo, o gol é seu, mas eu tô aqui querendo ser artilheiro e tal. Ele tocou antes de a bola entrar, não é isso, Zé Roberto Rantes? Sem dúvida nenhuma. Ele tocou antes da bola entrar, que ele tirou o gol do outro. Paciência. Ele é o artilheiro do campeonato, mas o gol é do Dodô. André Lima está impedido aí. E a torcida do Botafogo não para de cantar e a bolinha pinta na tela da Globo. Aí o Reinaldo faz a parede, faz o giro. Rola para o Zé Roberto, a posição é legal. Um toque lindo, vai entrar a bola. Olha a câmera lá dentro do gol. Olha o Dodô chegando. Deixa eu entrar, eu faço o gol. Botou para o fundo da rede o Dodô para não ter nenhuma dúvida. É o segundo do Botafogo, o 9º de Dodô no Campeonato Estadual. É a consagração, digamos, do Dodô. Como o Noronha já disse até no primeiro tempo para os nossos internautas, né? O Dodô fez um excelente campeonato. Nos momentos decisivos ele apareceu muito bem. E no Grenal tem rede balançando. Quem fez o gol do Inter? Fernandão faz Internacional 1, Grêmio 0. E lá o regulamento faculta ao Grêmio o título a partir de agora com qualquer empate. Então o Grêmio deve ir com tudo para cima do Internacional, jogo no Beira-Rio. Desde 99 os dois não decidiam um título gaúcho. E curiosamente, Luiz, o Abel Braga, técnico do Internacional, pode ser tricampeão estadual. Ganhou em 2004 com o Flamengo, o Campeonato Carioca, em 2005 com o Fluminense. Agora mudou de áreas, mas continua conquistando um título. E é isso, Eric. O Abel vai se aproximando lá mais. Lá o 1-1 é o título pro Grêmio, hein? Mas nem leva para os pênaltis. Porque os gaúchos escreveram no regulamento gol qualificado, essa expressão que eles usaram. Mas o gol feito fora de casa como critério para desempate. É exemplo do que ocorre na Copa do Brasil. Só na decisão. Ensinar a entender, né? Olha com o Fábio Júnior. Tentando com o André Lima. Recebe ali pela direita. Com 2 gols de Dodô, o Botafogo vai vencendo no Maracanã, 2-0. Aí o Maicon, virando na esquerda. Tocando a bola para o Paulo Roberto, fez o levantamento. Diguinho toca de cabeça. Olha o Rui. É um toque no vazio, completou a meia-lua. Há outras denominações aí, Brasil afora, para esse tipo de drible, né? Aí o Bill acabou perdendo para o Fábio Júnior. Adiantou. Thiago foi na dividida, ficou sentindo, o Fábio Júnior levou. Olha o Fábio Júnior. É um jogador guerreiro. Tocou para o Josafá, subiu ali. O instrumento do assistente Manuel do Couto marcando o impedimento do Josafá. Olha a torcida cantando o hino no Maracanã aqui. Vamos sair. No hino do Botafogo, pelas 45 mil vozes do Maracanã. E evidentemente vozes seguidas pela enorme torcida do Botafogo no Brasil inteiro, curtindo a Globo e se emocionando com este momento que o time volta a conquistar um título, o que não ocorre desde 98, quando ganhou o Rio São Paulo, e um estadual que não acontece desde 97. Aí o Zé Roberto, Joilson tentou de novo para o Zé Roberto. Esse é o Maicon. Com 9 minutos de bola rolando no segundo tempo. O torcedor que ouviu esse hino, ouviu o hino cantado pelo Maracanã quase que em peso. Apenas a parte destinada ao Madureira não está lotada. No resto do Maracanã está totalmente lotado pela torcida do Botafogo. E Bete Carvalho fazendo também um hino na capela junto com a galera. Como não, né? Grande Bete Carvalho. A Bete, olha, a Bete é fanática. A Bete é daquelas que acompanham mesmo, né? Todo instante com muita intensidade. Olha o Maicon, vai para a linha de fundo, tentou o cruzamento, a bola tocou no Diguinho. Escanteio favorecendo o Madureira pela direita. Daqui a pouco o Fausto Silva de volta, agitando a segunda parte do Domingão do Faustão. E o Fausto Silva que deve estar comemorando. O Santos vai conquistando o título paulista. Desde 1984 que isso não ocorre.
Vai lá o Maicon para fazer a cobrança. Aí o Maicon faz o levantamento. Saiu o Lopes. Conseguiu tocar com o braço direito, com a mão direita. Vai abrigar o Roberto Lopes. Marcos Vinícius também na jogada. Voltou lá para o Josafá. Dominou com categoria o Rui. E a falta sobre ele, marcada pelo Wagner Tardelli. E o Santos e o Botafogo, que nos anos de ouro do futebol brasileiro, é difícil você definir, porque afinal de contas, depois que o Brasil se firmou como a maior potência do futebol mundial, de lá para cá, houve, evidente, o espaço de 24 anos entre 70 e 94, mas da conquista de 58 entre Botafogo e Santos, e desde 68 que os dois não conquistam os respectivos estaduais. Eles viveram um grande momento em 95, porque os dois chegaram à decisão do Campeonato Brasileiro, né? Mas conquistar o título estadual simultaneamente desde 1968. Luiz, o Roberto Lopes recebeu o cartão amarelo por ter ido sobre o jogador do Botafogo que estava caído no chão e dito alguma coisa que o árbitro não gostou e o advertiu. Luiz, esse título também tem uma cara muito especial para dois jogadores do Botafogo, Rafael Marques e o Thiago Xavier. Ambos chegaram com 11 anos ao Botafogo, passaram por todas as divisões de base do clube, uma divisão de base sofrida, às vezes com poucos recursos, e hoje eles chegam a esse êxito aí, ao título máximo no profissional. André Lima tentou para o Josafá. A bola voltou no André Lima. Arrumou para o Fábio Júnior, levou com facilidade a chance do gol, tocou. Gol! Fábio Júnior, número 18. Ele foi brigando, trombando, levando no peito e na raça. E aos 12 minutos do segundo tempo, diminui para o falta redonda com um toque de pé esquerdo. Ganhou do Scheid, do Rafael, tocou de esquerda. E o Fábio Júnior faz. Diminuindo para o Madureira. O quarto dele no campeonato, o primeiro do Madureira no jogo. 2 para o Botafogo, 1 para o Madureira. O Madureira que tem que vencer por 2 gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis. Ou por 3 para ser campeão, evidentemente. Chega ao seu primeiro gol com 12 minutos. A gente volta à situação que terminou o primeiro tempo, Sérgio Noronha. O Botafogo pagou o preço de sair todo e perder a bola na saída exatamente da defesa para o ataque. Perdeu a bola, vamos dizer assim, no contrapé. O Madureira veio rápido, o Fábio Júnior saiu brigando, trombando e conseguiu fazer um belo gol. Passamos de 13 minutos de bola rolando neste segundo tempo aqui no Maracanã. Campeonatos estaduais no Pará. O Paysandu vai conquistando o título, vai empatando com a Ananindeua em 1 a 1. O primeiro jogo foi 2 a 1 para o Paysandu. Regulamento igual o do Carioca, por exemplo, nas finais, né? Aí o Marcos Vinícius tenta o levantamento para o Josafá. Aí ele domina pela ponta esquerda. Aí tem a linha de fundo, Rui na marcação. Madureira tentando encontrar motivação, fez o levantamento. Olha o Fábio Júnior, tentou um giro. E a bola foi desviada e vai saindo pela linha de fundo, escanteio o Madureira. O Fábio Júnior, aquilo que a gente dizia mesmo antes dele entrar, né? O Fábio Júnior, se não é tecnicamente um jogador brilhante, ele é um jogador que participa, que é mais intenso em relação ao João Rodrigo. Aí o Maicon. Faz o recuo ali buscando o Jair. Esse é o Roberto Lopes. Aí vem o Roberto Lopes, de novo no Fábio Júnior. Recebe pela direita, tenta o lance individual, se manda, vai até a linha de fundo. Tentou o drible sobre o Bill foi para o carrinho e a bola saiu em escanteio. Aquele lance do giro que o Fábio Júnior deu no ar, o Wright não fez nenhum gesto aqui na cabine para mim, mas foi limpa aquela tentativa de bicicleta, sei lá, de giro, Wright? Em princípio sim, porque no momento que o jogador do Botafogo vai em direção à bola, ele vai de lado, de costas, já não querendo jogá-la. E a jogada, era uma meia bicicleta, né? Ela é legal nessas condições. Maicon faz o levantamento, vai subir o Odivan. Ele tocou de cabeça para trás, Josafá dominou, girou, Lopes caiu para fazer a defesa. Os pés ali do André Lima.
Veja aí a defesa do Lopes mais uma vez. E você vai saber tudo sobre o encontro de Suzane Richthofen, acusada de planejar o assassinato dos pais, e os repórteres do Fantástico, logo mais às 8h30 da noite no Fantástico, depois da segunda parte do Domingão do Faustão. Aí vem o levantamento para a chegada do Rafael, dividida com o André Lima. Fábio Júnior pela direita, usou o corpo para proteger a bola e o juiz entendeu que ele fez falta em cima do Thiago Xavier e marcou o Wagner Tardelli. Interpretou corretamente. O jogador vai no corpo do adversário, tira-o da jogada para sair jogando limpamente. Perfeito a marcação da falta. Botafogo que não perde para o Madureira há 7 anos. Nos últimos 10 jogos foram 8 vitórias e 2 empates. A última vez que o Madureira venceu o Botafogo foi em 99 por 2-0. Olha o Dodô lá na frente. Olha para ele, vai chegando o Odivan. Recuou com inteligência. Saiu bem lá o Renan, tranquilo para fazer a defesa. Decisões pelos estaduais. Sport Santa Cruz continua 0-0. O resultado que vai dando título ao Sport, que venceu o primeiro jogo por 2-1. Daqui a pouquinho você de todo o Brasil já dá uma passada nesses resultados. Hoje tem grito de campeão, contando o título do Vitória em 11 estados diferentes. Aí pela direita o Marcos Vinícius. André Lima na grande área, levantamento, subiu para fazer o corte o Scheid. Vai lá para fazer a cobrança do lateral, Marcos Vinícius. Madureira que já chutou 11, já finalizou 11, né? Entre chutes e cabeçados, olha, contra 7 do Botafogo. Madureira com a necessidade de tomar a iniciativa desde o princípio. E agora o Maicon estava lá louco para bater o lateral. Mas o juiz deu saída de bola, deu tiro de meta. Ele achou que a bola tinha saído antes no início da jogada. Aí a Beth Carvalho com Jairzinho ali de camiseta vermelha. Furacão da Copa de 70, grande Jair. O único jogador a fazer gols em todas as partidas de uma Copa, de uma mesma Copa. Aí o Josafá se mandando pela esquerda. André Lima pelo comando, a bola é para ele. Já já a gente vai ver o gol do Internacional lá em Porto Alegre. O Inter vai vencendo o Grêmio por 1-0. Vai levantando o título gaúcho. Aí vem levantamento para a área. André Lima vai subindo o Scheid para tirar. Agora voltou no Roberto Lopes. Levou para o pé direito o Roberto Lopes. Aí deu um passe nem para ele, nem para o companheiro. Saiu lá o Lopes. Tranquilo, fica com ela, faz a defesa para o time do Botafogo. Daqui a pouco no Madureira, mais um atacante. Número 17, Rafael Zaror, que está conversando neste momento com o técnico Alfredo Sampaio. O Botafogo também vai mexer, vai entrar Glauber, 16. Sai Joilson, camisa 7. O Glauber ano passado esteve aqui no Maracanã, na decisão pelo Volta Redonda. Perdeu e hoje, quem sabe, pode ganhar. E o Madureira tentando encontrar motivação. Bola tocada no comando para o Josafá. Ele chegou com velocidade, mas acompanhou o Thiago Xavier em cima e conseguiu, olha, fração de segundo antes ali jogar o corpo e botar a bola para fora, senão o Josafá chega e fica de cara com o goleiro. E o Botafogo se encolheu, né? O Madureira parte para cima agora com toda a coragem, tentando pelo menos empatar o jogo. E se o Botafogo não acordar, vai acontecer esse empate. Aí o Maicon fazendo o recuo, buscando para o Marcos Vinícius. Subiu para fazer o corte lá atrás o Thiago Xavier, a bola fica com o Zé Roberto. Aí o Zé Roberto sai jogando para o Botafogo. Passa o Dodô pela ponta direita, o Reinaldo pelo comando. Aí a bola é para o Reinaldo. Vem na velocidade, Rui está no comando. O Reinaldo levou, bateu de esquerda, jogou para fora. Jogou para fora, o Reinaldo. Madureira já tem pressa, já cobrou o tiro de meta, evidentemente. Ele está revendo o lance. O Reinaldo vai de esquerda, chuta. A bola saiu com muito efeito, né? Pelo lado de dentro do pé do Reinaldo. E o Madureira já se manda para o ataque. Chegamos a 19 minutos de bola rolando neste segundo tempo. 2 de Dodô para o Botafogo, 1 de Fábio Júnior para o Madureira. Aí o André Lima recebeu de longe. Vamos ver o gol do Internacional lá em Porto Alegre. Gol que vai dando título para o Colorado. Dirigido pelo Abel Braga, que pode estar sendo tricampeão estadual, né? Aí a jogada na esquerda, o Fernandão dominou. Não, recebeu a bola, mandou no chute cruzado bonito para o fundo da rede, jogado o Perdigão. Ele dominou, rolou para o Fernandão, que faz 1 para o Internacional, 0 para o Grêmio. E imagina agora, por força do regulamento, a pressão do Grêmio, né? Se empatar o jogo agora com qualquer placar, o Grêmio é campeão estadual lá no Rio Grande. Luiz, no Madureira saiu Josafá, número 11, e entrou Rafael Zaror, número 17. Ele tem 21 anos.
Rafael Zaror, portanto, número 17 no time do Madureira, no lugar do Josafá. Aí a chegada do capitão Chad, mas a bola saiu lateral pela direita, favorecendo o tricolor suburbano. Pega, pega, pega! São gritos do Carlos Roberto. Para o Diguinho apertar a marcação ali em cima do Maicon. Aí o Paulo Roberto, se manda o time do Madureira. Fábio Júnior pelo comando, ele tocou na ponta esquerda. Quem chega para fazer o domínio é o Zaror. Rafael Zaror dominou, acabou de entrar no jogo, no lugar do Josafá. Tentou o calcanhar, bola não saiu. Paulo Roberto faz o levantamento. Quem tira é o Diguinho. Bola voltou na esquerda com o Zaror. Ele levantou de novo, o André Lima subiu para tirar lá atrás o Thiago Xavier. Quase como um terceiro zagueiro ali o Thiago Xavier. Sai jogando com o Bill. Botafogo tentando encontrar aí o espaço para o contra-ataque. Aí o Glauber, que entrou há pouco no jogo, se manda o Glauber. Dodô pediu pela direita, ele rola para o Zé Roberto. Recebeu, levou para o meio, balançou o corpo, tentou outro drible, foi para a linha de fundo, acabou perdendo na sequência. E a bola recuada ali para o Renan, que sai jogando com o Paulo Roberto. Protegeu muito bem lá atrás do Jair, com muita categoria. O Glauber, que entrou no lugar do Joilson. Com modificações, Noronha entrando aí o Rafael Zaror, sai um atacante, entra outro do Madureira. E no Botafogo sai o Joilson, até por falta de ritmo de jogo, não vinha jogando o Joilson, entra o Glauber numa função muito parecida. É aí apenas o cansaço, né? Olha aí. André Lima levou sorte nesse bate-rebate aí, ficou com a bola. Ali pela ponta esquerda. Tentou para trás. Maicon pega bem de fora da área, mas preferiu levantar para o Marcos Vinícius, botou na frente, Lopes saiu para fazer a defesa. O Marcos Vinícius saiu na cara do Lopes, teve tudo para empatar o jogo. O Madureira está chegando. O Botafogo se encolheu muito. Mas eu dizia que no caso da substituição do Madureira, aí é o problema do Josafá, que foi absolutamente inútil durante todo o jogo. Aliás, com 1 minuto e meio de jogo, ele tomou um cartão amarelo, que mostrou a disposição dele para essa decisão. E o assistente foi o Manuel do Couto, foi milimétrico. O impedimento não aconteceu, o jogador partiu da mesma linha, um lance muito difícil. Olha aí o Glauber recebendo lá no comando, chegou o Odivan. Dá um chutão lá para o ataque. A última tentativa do Alfredo Sampaio vai ser com Marquinhos daqui a pouco. Aí o Bill. Tem o Reinaldo pelo comando, se aproxima o Glauber e devolve no Bill. Vem o Botafogo pela esquerda. Só o Reinaldo na grande área. Aí o Bill balançou o corpo, tentou ir para o fundo, o chute vem rasteirinho. Quem saiu? O Renan, tranquilo, para fazer a defesa. Passamos de 23 de bola rolando no segundo tempo. 2-1 para o Botafogo. Estamos chegando aí, passando da metade, na verdade, deste segundo tempo. E vai sair o Maicon para a entrada do Marquinhos, que vem aí com a camisa número 16. O experiente Marquinhos no lugar do Maicon, daqui a pouco no time do Madureira. Rafael Zaror lá pela ponta esquerda, tentando a arrancada para o time de amarelo do Madureira. Paulo Roberto. De Jair. Roberto Lopes. Botafogo com só o Dodô além da linha da bola. Os outros todos atrás da linha da bola marcando. Roberto Lopes. Tentou a jogada no comando. Chad tirou, voltou no Roberto Lopes. Aí Fábio Júnior tentou de fora da área. Caiu Lopes para fazer a defesa. E temos um campeão estadual, mais um campeão estadual. É no Paraná. Um para o Paraná, um para a ADAP. Com esse resultado, venceu o primeiro jogo por 3-1. O Paraná Clube volta a conquistar o título estadual. Nos 2 últimos anos, quase foi rebaixado para a Série B do Campeonato Paranaense. E 9 anos depois, conquista o título de campeão paranaense. Globo, a gente se vê por aqui. Itaú, existe um Itaú feito para você. Entrando o Marquinhos no lugar do Maicon, essa modificação feita pelo Alfredo Sampaio. Marquinhos, sabidamente, um jogador, eles têm até uma certa semelhança ali, o Marquinhos chuta bem também de fora da área, tem um passe muito bom. O Maicon talvez seja um jogador um pouquinho mais à frente que o Marquinhos, Noronha.
o Marquinhos é um jogador típico do meio de campo. Até durante muito tempo foi mais cabeça de área, né? Jogador mais de marcação. Mas eu acho que aí também é uma questão de cansaço, uma questão de correria, porque no segundo tempo o jogo está muito mais veloz que no primeiro. E a bola do Marquinhos por Marcos Vinícius em profundidade, saiu o Lopes. Aí sai jogando com o Bill. Jogou o goleiro lá pro Bill, pela ponta esquerda. Reinaldo pelo comando, Dodô também, vai o Bill. Com velocidade, levou a marcação, tocou no Reinaldo. Reinaldo recebe, arrumou pro Zé Roberto, tira o Dodô livre, Zé Roberto bateu! Pra fora! O Dodô ficou livre do lado direito, Zé Roberto buscou a finalização consciente. Olha o Dodô ali no cantinho direito do seu vídeo. Na imagem anterior, como ele ficou livre, se vai aparecer uma pontinha do Dodô, não. Nessa tomada não, e o Zé Roberto ficou lamentando a finalização para fora. Teve tudo para fazer o terceiro. Chegamos a 25 do segundo tempo. Está marcada a falta de ataque do Zaró, do Rafael Zaró. Campeonatos estaduais, dá uma passada nos resultados. Pelos campeonatos estaduais, Brasil afora. Brasil conhecendo hoje ao todo 11 campeões diferentes. Fortaleza 0, Ceará 1. Ceará está muito próximo da conquista do título, né? Venceu o primeiro jogo também por 1-0. Figueirense vai ganhando por 2-0. Joinville tem que virar o jogo. Agora não, tem que empatar o jogo para ficar com o título. O Atlético Goianiense 0, Goiás 1. Primeiro jogo foi 0-0, Goiás está levantando o título. Ananendeu a 1, Paysandu 1. Primeiro jogo, Paysandu 2-1. Papão está conquistando, levantando o caneco. Sport Santa Cruz 0-0. Primeiro jogo, Sport 2-1. Esse resultado, o Sport vai conquistando na Ilha do Retiro, no seu estádio, o título de campeão pernambucano da temporada. Luiz, e o troféu de campeão carioca, troféu desembargador Luiz Sveiter, já está aqui na beira do campo e tem o formato do Maracanã, um formato inédito. Você viu que a bolinha pintou aí na tela da Globo e é gol no Clássico Gaúcho. O Grêmio empata o jogo no estádio Beira-Rio. Pedro Júnior empata o jogo, revelado pelo Vila Nova de Goiás, esse jogador. Olha o troféu, rapaz, que bonito, que diferente. É o troféu desembargador Luiz Sveiter para o campeão carioca do centenário. O Grêmio com esse resultado vai conquistando o caneco dentro do Beira-Rio. Ah, coisas de Grenal. Vem um levantamento no comando. Zanora vai saindo, Lopes para fazer a defesa. Foi lá bonito e ficou com ela. Daqui a 27, perdão, Eric, do segundo tempo. Diga. Daqui a pouco, fôlego novo no Botafogo. A Taliba 15 é volante, vai entrar no lugar do também volante Diguinho com a número 8. Aí o Glauber virando o jogo para o Rui. Passamos de 27 minutos do segundo tempo. O Botafogo com uma vantagem considerável. Apertinho do título. Claro que a torcida fica na expectativa de que seja com vitória. Aí vem o Zé Roberto. Dodô do lado dele, ele bateu no cantinho. Renan caiu para fazer a defesa. Aí sai jogando com o Marquinhos. Como eu dizia há pouco, com o empate com gols, o Grêmio será campeão estadual. Agora inverte tudo, né? Agora é o Internacional que tem que ir com tudo lá no Rio Grande para tentar fazer o gol que pode significar o título estadual. Aí o Marcos Vinícius pela direita. Fazendo o recuo, buscando o Roberto Lopes. Daqui a pouco o Ataliba, volante. Um problema nos exames médicos, demorou para estrear. Olha aí o Jair, se mandando pela esquerda. O Jair tentou no comando para André Lima, sobrou para o Fábio Júnior. Dividida, foi travado, foi prensado na hora certa. Impressionante como ele chegou batendo. E o Botafogo tenta emplacar agora o contra-ataque. Aí o Dodô, Zé Roberto pelo comando. Reinaldo foi pela direita. O Dodô acabou perdendo na sequência. Fez uma falta forte, passível de punição. É o que acontece, Raiti. Perfeito cartão. O Dodô já sentiu que não daria para tocar na bola. Passou o pé, derrubou o adversário. E o árbitro em cima aplicou o cartão. Globo, a gente se vê por aqui. Coca-Cola, todos e tudo loucos pelo Brasil. A entrada do Dodô, que foi realmente muito forte. O Tardelli foi instantâneo na aplicação do cartão amarelo. Isso é um jogo que está mais quente, dava até para ser vermelho, hein? Sem dúvida nenhuma. Uma entrada forte, o Tardelli está com a partida na mão, ele administrou bem. E a tomada foi perfeita, porque no momento que acontece a falta, ele já leva a mão no bolso para tirar o cartão amarelo. Aí se mandando Madureira. Bola para o Fábio Júnior na direita. O Zaror está lá na grande área, o André Lima também. O Fábio Júnior faz o levantamento. Mais uma vez o Scheid chega cortando de cabeça. Glauber
trabalhando com o Thiago Xavier. De pé esquerdo ele faz o levantamento. Buscando o Reinaldo, ele e o Odivan. O Odivan dominou. Entregou para o Paulo César, que recomeça para o Paulo Roberto. Outro mundo que chama a atenção nos passes errados. O Botafogo só errou 13 passes no jogo. Volta Redonda 25. Olha o levantamento, está impedido ali o Zarora. Está marcando o assistente. O Madureira errou 25 passes. E aí o impedimento bem marcado, né, Raid? Bem marcado. Luiz, mudou a substituição aqui no Botafogo. O Thiago Xavier está sentindo algum probleminha. E aí rapidamente o Carlos Roberto trocou e deu sorte, porque o Ataliba ainda não tinha entrado. Então Ataliba 15 no lugar dos 5, Thiago Xavier. Entrando o Ataliba no lugar do Thiago. E a torcida do Botafogo segue cantando no Maracanã. Na verdade está confuso aqui. Eles ainda não autorizaram a substituição. Nesse caso, Raid, se o quarto árbitro já tivesse ali recebido a informação, olha o André Lima aí, tentou jogar na esquerda, boa bola para o Fábio Júnior, tentou o chute cruzado, Lopes caiu para fazer a defesa. Aí há um motivo de contusão, pode trocar? Pode, o jogador só se considera substituto e substituído no momento que o que está em campo sai e o que vai entrar, entra. Fora daí, pode qualquer alteração que possa fazer, mudar a substituição, enfim, tudo isso pode ocorrer antes que aconteça esse fato que eu disse. O Thiago Xavier está sentindo ali, dessa vez, o joelho direito. Aquele lance do primeiro tempo foi no joelho esquerdo. E vai sair pela maca. Enquanto isso, a gente vai ver o gol de empate do Grêmio. O gol de empate do Grêmio lá em Porto Alegre, no estádio Beira Rio, no campo, na casa do Internacional. O Grêmio pressionando e Pedro Júnior desviou de cabeça e empatou o jogo. O placar de 1-1 vai dando o título ao Grêmio. E esse é daqueles, né, que tem um sabor diferenciado. Por tudo que o Grêmio passou nos últimos 2 anos, com o rebaixamento, com a volta épica à Série A no ano passado, e com reconhecidamente um time melhor que tem o Internacional, que disputa a Libertadores, que é vice-campeão brasileiro, etc. Num regulamento que, diferentemente de todas as outras fases, leva em consideração o gol fora de casa como critério de desempate para definir o confronto. É o que está acontecendo. 0-0 no primeiro, 1-1 no segundo. Vai dando o título ao Grêmio. O primeiro jogo foi na casa do Grêmio. Segundo a informação da Federação de Futebol aqui embaixo, o troféu mostrado agora há pouco, com o nome de desembargador Luiz Sveiter, não é o único troféu que vai ser entregue ao campeão. Existe mais um troféu oficial que ainda não apareceu aqui. 2, é? Pois é, 2. Centenário esse ano, né, Luiz? Muito bem. No Campeonato Paulista, aos 44 minutos do segundo tempo, no estádio Papa João Paulo II em Mojimirim, o jogo acabou interrompido. Faltando 1 minuto, São Paulo ganhando do Ituano por 2-0, fazendo dentro de campo o seu papel, né? Mas o juiz não deu sequência para o jogo, não. Faltando 1 minuto, o jogo foi interrompido, na verdade. Mas, de qualquer forma, o Santos vai ganhando por 2-0 da Portuguesa na Vila Belmiro. Está bem pertinho de sair de um jejum, de uma fila de quase 22 anos. E o Rui tentando ali dar uma de maestro, né? Mexendo com a torcida do Botafogo. Pilota o anel superior do Maracanã. O cartão amarelo agora foi para o Odivan ou para o Paulo César? O Botafogo só fez 9 faltas. Aí a do Odivan, que foi a 21ª do Madureira, que lhe valeu o cartão amarelo. Foi bem aplicado, né, Raid? Foi, o Odivan foi no corpo do adversário, já tinha cometido 3 infrações semelhantes e até pelo acúmulo de faltas o árbitro aplicou o cartão. Aí o Marquinhos tenta levar o Madureira mais uma vez para o ataque com o Fábio Júnior. Tentou o drible ali em cima do Ataliba, ganhou. Zarora está na grande área, o André Lima também. Adiantou muito o Fábio Júnior, na sequência ele faz a falta em cima do Glauber. A marcada a falta pelo Wagner Tardelli Azevedo. Globo, a gente se vê por aqui. Vivo, seus pontos podem virar um novo celular. – 34 minutos do segundo tempo no Maracanã. Em o Botafogo, Reinaldo não dominou a bola, passou, Paulo César sai jogando para o Madureira.
Tocando na esquerda, lá para o Jair. O Botafogo vai fazer a última substituição. Sai o número 6, Bill. Entra Júnior César com a 14. Um lateral esquerdo pelo outro. Júnior César, que foi campeão estadual pelo Fluminense, né? 2002. Vai entrar no finzinho do jogo aqui no Maracanã. Aí o Dodô ficou com a bola. Tocou na esquerda, agora buscando o Glauber. Zé Roberto vai com velocidade, ele tocou, deixou para o Reinaldo. Recebeu o Reinaldo, botou na frente, pode fazer mais um, bateu. Gol! Reinaldo recebeu na frente, com categoria na saída de Renan, mandou no cantinho. 36 do segundo tempo. Reinaldo, número 9, faz o quarto dele no campeonato estadual. Pode ser o gol do título, pode ser o gol da vibração definitiva da grande torcida do Glorioso no Maracanã e no Brasil inteiro. 3 para o Botafogo, 1 para o Madureira. Sérgio Noronha. Agora está decidido, não tem talvez. O Botafogo acordou para o jogo, porque tinha começado o segundo tempo meio adormecido. O Madureira partiu para cima, fez o seu gol. Agora com esse terceiro gol do Botafogo, evidentemente que o jogo está resolvido. O Botafogo campeão com todos os méritos. E a torcida do Botafogo faz literalmente balançar o Maracanã. Se mandando o time do Madureira, levantamento para o André Lima. Toque de cabeça, vai lá o Lopes, a bola saiu pela linha de fundo, é só tiro de meta. Globo, a gente se vê por aqui. Brahma Beer, receita alemã, qualidade Brahma. Se mandando o time do Madureira. Chegamos a 37 minutos. Bola lá para o Rafael Zador pela esquerda. Faz o levantamento. O Zé Roberto foi para a dividida. A bola fica pelo meio com o Glauber. Tem o Dodô pela esquerda. Glauber tentou no Zé Roberto. O Dodô continua de braço esquerdo erguido. Aí o Zé Roberto. Outra vez no Glauber. Arruma a jogada pela esquerda buscando o Reinaldo. Deixou no Dodô. Ele sempre saindo da área. Aí vem o Dodô. Reinaldo pedindo pelo comando, tocou no Reinaldo. Outra vez o Dodô recebe, trabalha para o Júnior César na esquerda. E a torcida solta o grito. Giguinho. E a recuperação do Marcos Vinícius. Aí você vê embaixo do seu vídeo essa parte branca aí, já são os preparativos para o pódio, né? Figueirense 3-0 em cima do Joinville. O Jack venceu o primeiro jogo por 2-1, mas claro, o Figueirense com 3-0 devolve com sobras a vitória e é campeão catarinense de 2006 o Joinville, o Figueirense, nesta vitória por 3-0 sobre o Joinville. Aí o Ataliba. Essa montagem bem que poderia acontecer assim que o jogo terminasse, é tão rapidinho, né? Está atrapalhando as pessoas ali a acompanhar e assistir ao jogo. Tá aí o Carlos Roberto, nitidamente emocionado. E tem mais um campeão, mais um grito de campeão. Esse também entalado na garganta há 22 anos. Santos 2, Portuguesa 0. E na Vila Belmiro, fato que não acontecia desde 1965. Santos campeão paulista de 2006. Ô Luiz, diga. Esse Olec, né, que a torcida tá gritando, Botafogo tocando bola, tá trazendo... Olha o Glauber aí, recebendo, o Rui passou, pediu, ele levou de pé esquerdo, tentou pro Rui, na frente, bateu cruzado, jogou pra fora o Rui. Agora o Dodô retribui a reclamada, né? O Rui recebeu, o Dodô ficou livre no comando. E o Rui nem olhou, né? Aí chutou pro gol. Diga, Eric. Um diálogo inusitado, porém muito engraçado aqui embaixo. O Dodô e o Carlos Roberto. O Carlos Roberto falou, Dodô, vai lá, faz mais um pra ser artilheiro. Aí o Dodô falou, pô, mas eu já fiz 2. Ah, é, então tá bom, já é artilheiro. Muito engraçado esse diálogo aqui embaixo.
Mas o Roberto tá achando que o segundo gol foi do Zé Roberto, evidentemente, né? Aí o Dodô retribuiu, falou, já fiz 2. Já fiz, professor, já fiz o meu papel. Fábio Júnior, cruzamento para trás, André bateu no cantinho, Lopes! Os internautas que participam das transmissões da Globo. Lopes faz grande defesa, sempre mandando mensagens, mandando perguntas, exclamações, mandando suas interpretações. Nilton Santos é o pé quente do fogão. Muito bem, mais uma homenagem ao Nilton, né? Do Caio Amin, do Rio de Janeiro. Obrigado, Caio. E a todos vocês que participam das nossas transmissões. Nilton Santos está ali, tranquilo, assistindo ao jogo. E os troféus vão ser entregues pelo próprio desembargador Luiz Sveiter, que dá nome ao troféu, ao troféu que vai ser entregue ao campeão carioca, e ele, por sinal, torcedor do Botafogo. A gente viu o Nilton Santos apontando para o jogo, né? Tá ali dizendo como tá vendo aqui, marca ali, tem que botar aqui, falta espaço ali. Grande Nilton. Campeão mundial em 58 e 62 com a seleção brasileira. Grêmio, campeão gaúcho. Internacional 1, Grêmio também 1. Esse é daqueles títulos que passam realmente para a história, né? O Grêmio é campeão gaúcho dentro do Beira-Rio, empatando no finzinho, perdia por 1-0. E aqui o Reinaldo abrindo o sorriso, a comemoração, o toque no peito, fez o terceiro do Botafogo. E a comemoração do Scheid com o goleiro, com os companheiros. O Botafogo pertinho de um título de campeão estadual. E o Grêmio conquista o título gaúcho. Esse gol feito fora de casa, né? A decisão foi no Beira-Rio. Empatou o primeiro jogo 0-0 no Olímpico. Mais um campeão estadual. O Goiás vence 1-0 o Atlético Goianiense e é campeão. O primeiro jogo foi 0-0. Você viu ali o bandeirão, a camisa em forma de bandeirão, né? Ou a bandeira em forma de camisa da torcida do Botafogo. 41 minutos e 30. Aí o Marcos Vinícius tocando de cabeça. Foi lá o Júnior César. Agora fica com o Djair. O Madureira cumpre um papel que o próprio Madureira... Olha o Fábio Júnior recebendo. Vai bater de esquerda. Jogou para fora. Se transformou no atacante mais perigoso do Madureira. O próprio tricolor suburbano não acreditava que um papel tão bonito, né, de vice-campeão estadual fosse possível. E o time já garantiu, assim, presença na Série C do Campeonato Brasileiro como vice-campeão estadual. E uma vaga na Copa do Brasil do ano que vem. E ainda recebeu como notícia do comitê organizador dos Jogos Pan-Americanos que o Aniceto Moscoso, o estádio, né, da Conselheiro Galvão, receberá jogos do torneio de futebol dos Jogos Pan-Americanos de 2007, o PAN do Brasil. E o Madureira já disse que vai investir em reforços para a Série C e para a Copa do Brasil. 42 e 30, a torcida do Botafogo não para de cantar um só instante. E a falta cobrada, Ceará campeão. Campeão cearense venceu os dois sobre o Fortaleza, os dois por 1-0. Olha o Reinaldo, tentou o cruzamento, a bola vai passar, sobrou, Dodô, limpou, bonito. Pode arrumar atrás aqui, ajeitando para o Zé Roberto. Ele vai para a linha de fundo, bateu cruzado, Zé Roberto, Divan jogou pela linha de fundo em escanteio. Portanto, o Vozão é campeão cearense. O Ceará que perdeu durante o campeonato 2 vezes para o Fortaleza por 4-0 e por 6-3. Ganhou as 2 finais. Ô Luiz, o André Lima já falou com o árbitro 3 vezes, está tentando provocar os jogadores do Botafogo, empurrando, enfim. E o árbitro tem que se ligar, porque no finzinho desse jogo, para perder o controle é fácil. Os jogadores estão se estranhando. Ele até tentou uma agressão aqui ao lateral Rui. Agora Na minha frente aqui, Zé. E aí o Ataliba tocando no Rui, finzinho de jogo, o Botafogo só administrando. Faltando alguns minutos para o Botafogo chegar à conquista do título estadual. Um momento tão importante da história do Botafogo, de resgate mesmo. Da sua história, de seus patrimônios. Paysandu perde para Ananindeua por 3-2, pênaltis no Campeonato Paraense para decidir o campeão. Ananindeua 3, Paysandu 2. E o Botafogo vai chegando. A conquista do título, um título que não vem desde 1998. E um estadual que não ocorre desde 97. A torcida do Botafogo vivendo uma enorme expectativa para este momento. De soltar este grito, preso na garganta desde 1997. Aí o Ataliba, o Botafogo só na expectativa do cronômetro, do apito final.
para que o grito de é campeão possa ecoar no Maracanã e em todo o Brasil, no coração da torcida alvinegra. E a torcida vai fazendo a festa, vai fazendo a sua parte, vai fazendo o seu papel. Enfim, o grito de é campeão começa a ecoar das arquibancadas do Maracanã. Aí o Marquinhos, finzinho de jogo, o Marquinhos tenta a jogada. Rafael Marques tirou, ele toca na esquerda para o Fábio Júnior, André Lima pedindo, é para ele, subiu para fazer o corte lá atrás, o Júnior César. Aí vai sair jogando o Rui, finzinho de jogo, estamos por conta do tempo que o Wagner Tardelli, se é que ele vai acrescentar, né? Do tempo que ele dará de acréscimo. O jogo 3-1 definido, o acréscimo aí é só do problema se tiverem 2, 3 minutos a mais. Ele vai querer a bola mesmo ali pertinho dele. 2 minutos de acréscimo. Vamos a 47. Torcedor do Botafogo em todo o Brasil, que preparou esse grito, tá prontinho para soltá-lo lá do fundo da garganta, do fundo da alma. Vem o time do Botafogo pela esquerda com o Dodô. Ele toca para o Júnior César. Reinaldo vai pelo comando. Aí o Júnior César, marcado pelo Paulo César, que leva melhor e fica com a bola. Fica marcando ali o Júnior César. É só tiro de meta favorecendo o time do Madureira. Expectativa no Maracanã. A torcida do Botafogo pronta para fazer a festa, para justamente comemorar o título de campeão estadual. E o Botafogo sequer foi a decisão desde 1997. A torcida do Fogão, do Glorioso, sentindo este prazer 9 anos depois. E o Madureira, de uma forma ou de outra, tenta valorizar a conquista do Botafogo, mantendo a bola no ataque. Fábio Júnior tentou uma lambreta ali. Aí o Fábio Júnior tenta a jogada pela esquerda, chegou bem o Rafael Marques. Aí toca no Rui. Finzinho de jogo, Tardelli se aproxima. Vai pedir a bola. Torcedor do Glorioso em todo o Brasil. Pode soltar o grito que está entalado na garganta. É campeão! Campeão carioca do Centenário. Campeão carioca de 2006, o Botafogo. Botafogo 3, Madureira 1. E a torcida do Maracanã solte o grito, torcedor do Botafogo. Aos milhões tens também. Tu és o glorioso, não podes perder pra ninguém. Outros esportes tu afirmes pra presente. Hora de comemorar, hora de ouvir o hino. Hora de cantar, é campeão no Maracanã. E os jogadores fazem a festa no gramado do Maracanã. É para lá que nós vamos com o José Ilã, com o Eric Faria acompanhando a conquista do Glorioso 3-1 sobre o Madureira. Pegar a palavra de quem hoje entrou novamente para a história do Botafogo. 9 anos depois o time é campeão carioca e Carlos Roberto, que já foi campeão carioca como jogador, agora é campeão como técnico também, assim como foi o Zagallo, Carlos Roberto. É verdade, é muito bom, a emoção é grande. Essa torcida há 9 anos não comemorava um título e por isso mesmo está em boas mãos, o Botafogo mereceu. Quando assumimos, a gente tinha o objetivo da Taça Guanabara, do Campeonato Carioca, conseguimos 2. A gente pretendia ir mais longe na Copa do Brasil, não deu, mas não se pode ganhar tudo. De qualquer maneira, estamos no bom caminho e agora trabalhar porque vem uma competição mais difícil, que é o Campeonato Brasileiro. O Botafogo terminou a partida dando olé. Me disseram que na sua época você também gostava e pedia para o time dar olé quando o título estava conquistado. É isso, Carlos Roberto? Quando toca a bola, o time passa a descansar com a posse de bola. Então isso é importante. Aí o Carlos Roberto, ele é muito simples e é um retrato dessa conquista do Botafogo, a simplicidade do Carlos Roberto, José Ilã. Tá difícil chegar aqui até o Dodô, que é um dos heróis do futebol do Botafogo, artilheiro do campeonato. Ele está sendo carregado pelos jogadores do Botafogo até perto da torcida. Ô Dodô, vou ouvir aqui. Se ele... Manda beijo pra torcida. Vamos ver se ele fala. Olha a emoção, Dodô, hoje. Estou muito feliz. Graças a Deus. Agradeço muito a Deus. Vai lá, Eric. Vamos tentar pegar uma palavrinha aqui do Chay, que vai ter o privilégio de erguer o troféu do campeão do Centenário
Campeonato Carioca sendo completando 100 anos e o Ched vai ter esse privilégio. Ótimo, hein? E agora aproveitar aqui. O Rio de Janeiro é um campeonato clássico, onde todo mundo quer vencer. Todo mundo fala que tá ruim, que tá isso, que tá aquilo, mas acho que quem tá jogando não sabe qual é a euforia que se tem quando você é campeão. Já imaginou o que vai passar na tua cabeça, Ched? O filme que vai passar na tua cabeça quando você erguer aquele troféu ali? Agora uma bandeira cobre aqui a gente. Quando você erguer esse troféu do centenário do Campeonato Carioca, Ched? A felicidade é plena, não só nossa, mas como da torcida também, que estava esperando isso já há 10 anos praticamente. E hoje a gente pode aí, com certeza, levantar esse caneco e oferecer a todos que estavam torcendo pela gente. Parabéns, Ched. Ilan, ouvir aqui o Rui, outro herói da conquista. Ninguém estava sabendo, o pai está internado, fez a cirurgia ontem. Espero que ele já esteja no quarto, saiu do CTI. E, pai, nós somos campeões mais uma vez. E esse título foi pro senhor sabe que o senhor é meu ídolo. E eu te amo muito, velho. Eu te amo, cara. Eu te amo, porra. Dedicando aí a conquista ao pai dele, o Rui. Luiz. Muito bem, nós temos um enorme bandeirão. Uma bandeira realmente muito grande do Botafogo dentro do campo de jogo. Aí mais uma, olha lá. Ela não chega a ser do tamanho de uma metade de campo, não. Mas ela tem ali, olha. Eu fiquei fazendo uma comparação com a metade do campo. Ela deve ter uns 40 por uns 50, né? Muito provavelmente um pouco menos, 35 por 50 talvez. Enorme a bandeira levada para dentro do gramado pela torcida do Botafogo. Ficou legal, olha lá, tá bonito. O gramado do Maracanã realmente está pintado de preto e branco. Você está vendo aí o Botafogo campeão. E olha, eu dizia há pouco na transmissão que desde 1968, tá a imagem do Rui, que Botafogo e Santos não eram campeões estaduais, né? Foram times que passaram por crise profunda ao longo de sua história. Você está vendo aí a torcida, olha a torcida, vamos ouvir a torcida do Botafogo cantando o hino agora de novo. Segue cantando a torcida do Botafogo, fazendo a festa no Maracanã. Luiz, diga, Josailan. Vamos ouvir agora aqui novamente o Rui. Você dedicou a conquista pro teu pai? Vou mostrar aqui a camisa que ele está usando por baixo. Pai, boa recuperação, meu ídolo, te amo. É uma dedicação. Essa conquista aí vai para pai. E o pai se internou ontem à noite, né? Para fazer a cirurgia para religar o intestino. Graças a Deus nós conseguimos vencer o câncer. E eu não sei se ele está no CTI, se ele já está no quarto. O importante é que a equipe se sagrou campeão. E nós somos campeões mais uma vez. E, pai, eu te amo, o senhor é meu ídolo. Eu te amo, pai. Rui, pela torcida você não é mais só Rui, é Rui Cabeção. Não tem jeito, É o carinho, da forma que eles me tratam e não tem nem como esconder, né? Eu tenho a cabeça grande mesmo. Vai lá, Luiz. Com bom humor, o Rui, com bom humor. Mas eu falava da conquista do Botafogo aqui, do Santos em São Paulo. Ou seja, dois times tão tradicionais que escreveram capítulos tão marcantes da história do futebol brasileiro. Desde 68 eles não comemoravam juntos o título estadual. O time do Botafogo comemora aqui, São Paulo também está preto e branco, nas cores preta e branca. Fazendo a festa, a torcida do Santos está na Vila Belmiro. Olha ali a torcida do Santos comemorando sem parar. E desde 65 que o Santos não é campeão na Vila. Quando venceu um Juventus por 4-0 com 3 gols de Pelé. O Santos volta a conquistar um título e na Vila Belmiro, na sua casa, na sua cidade, no seu estádio. E no Maracanã, a torcida do Botafogo também faz a festa. Aí um jejum um pouco menor, mas que incomodava de 9 anos, sem sequer chegar à decisão do Campeonato Paulista. Olha o Rui com a bandeira, tá cheio de gás. Para fazer ali uma espécie de volta olímpica, né? Continua a festa do Botafogo. A expectativa já para o momento
em que o Scheid vai receber a taça. Você, torcedor do Botafogo em todo o Brasil, essa festa vai continuar aqui no Maracanã, evidentemente. E nós vamos fazer o seguinte, ao longo da programação, dentro do Faustão, a gente vai voltar para mostrar a entrega da taça, para mostrar o complemento desta festa, na vitória do Botafogo por 3-1 sobre o Madureira, 2-0 no primeiro jogo. Indiscutível a superioridade do Botafogo, campeão carioca de 2006. Você fica então com o Fausto Silva, as atrações da segunda parte do Domingão do Faustão, e já já nós voltamos ao longo da programação com outras informações e a entrega da taça ao capitão Scheid para o Botafogo, campeão carioca de 2006. Globo, a gente se vê por aqui. João Marcelo, Vitorino, parado aqui na barreira, agora recebeu. Eu vou liberar o Tá, o Major Marcelo está prometendo aqui que já vai liberar. Tá todo mundo batendo foto, né? Fotografias e todo mundo registrando a entrega lá dos troféus. Prazer, tradições, aos milhões tens também. Tu és o glorioso, não podes perder pra ninguém. Noutros esportes tua fibra está presente, moldando as cores do Brasil de nossa gente. A estrada dos louros, um facho de luz, tua estrela solitária te conduz. Aí, portanto, que festa bonita dos jogadores do Botafogo. O Dodô erguendo o troféu, que primeiro foi erguido ali pelo capitão, pelo Scheid. Vamos voltar ao gramado com o Vitorino. Rompeu a barreira aí, Vitorino. Venci também. Olha lá, Vitorino. Vamos ver aqui o Reinaldo segurando. Reinaldo e o Dodô segurando o troféu. Deixa eu ver aqui o presidente do Botafogo, Bebeto. Bebeto, a importância desse título para o momento do futebol do Botafogo, é o time grande que chegou à final, enfim, enfrentando dificuldade. Olha, é importante, qualquer título é importante. Eu diria que esse, excepcionalmente, se torna mais importante ainda em função do que você falou da luta. E chega num momento legal, chega num momento de afirmação, chega num momento de crescimento do clube. As dificuldades continuam, mas com as dificuldades um título te dá motivação, te enche de entusiasmo de continuar lutando. E o que mais bonito de tudo é você ver um grupo desse lutando com essas dificuldades todas. Vocês são testemunhas do período difícil que nós tivemos na pré-temporada. Passamos aí uns 3 meses com problemas nossos financeiros. As equipes esteve toda presente, ganharam e eles merecem, estão de parabéns. Profissionais dignos que honraram uma camisa importante do futebol brasileiro. Sérgio Lobo. Deixa eu chegar aqui do presidente por vice-futebol. Carlos Augusto Montenegro, a gente sabe que você foi o presidente, o Vitorino acabou de ouvir o Bebeto, do título de maior expressão do Botafogo, que foi o da conquista do Brasileiro. Mas eu lembro que você, quando assumiu o futebol do Botafogo, falou assim para mim numa entrevista lá no Estádio Luso Brasileiro. Você tinha algumas, enfim, você queria fazer alguma coisa no futebol do Botafogo. Primeiro era voltar a equipe a disputar um campeonato de nível sul-americano. O Botafogo está na Sul-Americana. E o outro era voltar a conquistar o campeonato carioca. Eu lembro bem disso e o Botafogo é campeão carioca, Montenegro. Eu não tinha esse no meu currículo. Esse título é maravilhoso, essa torcida é maravilhosa. A única torcida que canta o hino durante o jogo. Brincaram muito com o Botafogo, brincaram durante o campeonato todo. Negócio de grande e pequeno. O Botafogo é enorme. Eu não entendo nada de futebol, eu só entendo de Botafogo. Agora, hoje, tinha mais criança para entrar em campo do Botafogo do que a torcida do Madureira. Agora, deixa eu te perguntar uma outra coisa aqui, Montenegro. Quais as outras metas agora? Afinal, o Campeonato Carioca, semana que vem já tem brasileiro, jogo com Fortaleza. A meta é comemorar muito hoje e amanhã. Terça de manhã todo mundo começa o trabalho, que domingo tem jogo contra o Fortaleza. A gente tem que levar esse Campeonato Brasileiro muito a sério, é um campeonato muito difícil.
Vamos aguardar uns 2, 3 reforços e vamos brigar por esse Campeonato Brasileiro. Você tem 2 ou 3 times que estão acima do Botafogo, mas estão disputando Libertadores. O caso do São Paulo, talvez do Internacional. O resto tudo é japonês. O Botafogo tem condição de brigar por essa Libertadores. Vitorino Chamon. Aqui ao lado do Lúcio Flávio, campeão também. Hoje não jogou, mas jogador fundamental na campanha do Botafogo, que é o novo campeão carioca. Ô, Lúcio, como é que foi assistir essa partida de fora, hein? Olha, não foi fácil. Principalmente por estar ali fora, você fica muito nervoso, né? E sem dúvida que um jogo como esse, todo atleta gostaria de participar. Infelizmente não foi o que ocorreu comigo, né, em função dessa lesão que eu tive. Mas estou muito feliz, muito contente, principalmente por poder fazer parte, né, dessa conquista e, sem dúvida, dedicar isso, né, principalmente a Deus e depois a todo botafoguense que tanto esperava por esse momento. Ô, Lúcio, o que foi preponderante para que o Botafogo se tornasse o campeão carioca? Olha, eu acho que principalmente simplicidade e saber, principalmente reconhecer as nossas limitações. O Botafogo não começou o campeonato como favorito, nós sabemos disso, mas através de um empenho, de um trabalho que foi realizado, trabalhou e procurou, principalmente em função, muitas vezes, das outras equipes demorarem a entrar na competição. O Botafogo se aproveitou disso e jogou aí contra um adversário que surpreendeu, né? O Madureira tem que reconhecer aí e dar os parabéns, porque fez um trabalho, né, acima de todos os outros times grandes aqui do Rio. E para nós é um momento especial e esperando agora comemorar isso, porque nós merecemos. Vai dar volta olímpica de muleta? Não, melhor ficar parado, porque o joelho está tendo uma recuperação boa, não vou arriscar. E eu acho que o mais importante já foi feito, né, a conquista. Agora eu tenho que cuidar principalmente da minha recuperação. Chegou a temer no meio da Taça Rio que esse título pudesse estar escorrendo por entre os dedos? Olha, na Taça Rio teve, como nós todos sabemos, uma queda muito grande até de rendimento da equipe. Até talvez pela fórmula que é, né, o Campeonato Carioca, a equipe que vence o primeiro turno, eu não sei nem o porquê, né, muitas vezes acaba se acomodando, mas nesses 2 jogos finais, isso independente do adversário, porque qualquer um que fosse, nós tínhamos que trabalhar bem. A equipe conseguiu trabalhar bem e 2 vitórias aí que realmente colocou o Botafogo como primeiro campeão aí do estado do Rio. Legal, parabéns, Lúcio. Estou aqui com o Acácio, preparador dos 2 goleiros do Botafogo, o Max e o Lopes, que terminou o campeonato titular. O Max foi titular no início, saiu no começo aí da Taça Rio, Acácio. E o Lopes está hoje aí, soberbo nas 2 decisões. Parabéns a você pelo seu trabalho. Obrigado. O Max iniciou o campeonato, né? Foi campeão da Taça Guanabara, teve 2 falhas. Conversamos, eu e o Carlinhos, e demos uma chance ao Lopes. E ele efetivamente ajudou o Botafogo a conquistar esse título, principalmente nesse jogo de hoje. Você super campeão, principalmente quando era goleiro pelo Vasco da Gama, campeão brasileiro, mas agora estadual como preparador, primeiro título. É diferente para você e exatamente num time que era adversário direto do Vasco, que é o Botafogo? Extremamente importante para a carreira, né? E a felicidade imensa ter sido a primeira vez nessa nova função campeão estadual. Mas para mim, o título mais importante, não foi título, mas muito mais importante do que estadual, foi a retomada da primeira divisão. Essa foi realmente a coisa mais importante que houve na minha carreira. Te honra muito, por exemplo, o Lopes hoje ser um garoto, um jovem goleiro titular do Botafogo e já ter propostas aí do Corinthians, como muita gente está comentando que o Corinthians está de olho aí na contratação dele? Eu ouvi dizer isso, né? Mas são só especulações, não tenho certeza de nada. Claro que honra e muito, né? Valoriza o trabalho, né, do profissional. E a gente fica extremamente satisfeito com isso. Um garoto jovem entrar numa decisão e dar conta do recado. Tá legal. Vitorino? Estou aqui com o treinador do Botafogo, Carlos Roberto. Ô, Carlos, qual é a emoção de ser campeão pelo Botafogo como